Fala aí, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos ao episódio de hoje do Buzz Talk. Hoje o nosso convidado é o meu xará, Daniel Serra. Dani, obrigado por ter vindo aí. Seja bem-vindo ao Buzz Talk, convidado especialíssimo. Hoje ele é piloto de Stock Car pela Eurofarma RC, que por sua vez é a maior equipe campeã da Stock Car com 9 títulos. Piloto de fábrica da Ferrari GT3, de WEC, né, de Enduro, tá certo? E IMSA. Foi segundo lugar na última corrida, agora esse último final de semana, em Nova York, em Watkins Glen. E casado, pai de 2 futuros campeões. Quantos anos eles têm? Isso aí, eles têm, um mais velho tem 11 e o mais novo tem 7. Tá. Sabe do que eles vão ser É. campeões, né? A gente tava falando aqui, pelo visto vai ser futebol. Hoje ele tá na idade, o mais velho tá na idade que é tudo futebol. O mais novo, por causa do mais velho, também tá ali começando no futebol. Tem uma pressãozinha pra correr ou não? Assim, o mais velho já andou de kart, né? E quando eu levei, é muito legal você ver ele andando, assim. Eu nunca forcei ele porque eu tive muito isso do meu pai. Meu pai nunca forçou, ele queria ver que eu Aham. né? Então, assim, não tem, assim, acho legal, mas a gente sabe que é um esporte meio caro, assim, né? É. Então, o futebol leva uma vantagem. Melhor não Isso aí, forçar, né? Melhor não exato. forçar. Quando eu conheci o Daniel em 2007, ele estava começando a carreira profissional, né? Foi exatamente em 2007. Ele tinha 23 anos, eu tinha os meus meros 13 anos. Desde então, ele foi tricampeão da Stock, com 277 participações, 23 vitórias e 77 pódios. Quase um terço das corridas participou, um pódiozinho. Filho do também tricampeão Chico Serra. Seu pai foi campeão na sequência também, né? Ele Curiosidade. fez a mesma coisa. Eu fiz 20 anos depois que ele foi 99, 2000, 2001. E eu fui 17, 18 e 19. Porra, animal. Dele, Tudo na sequência. Nas últimas 6 temporadas de estoque, ele acumulou 3 campeonatos, 2 vice-campeonatos e um terceiro lugar. E atualmente ele está em 4º campeonato, sendo que a gente não está nem na metade do ano. 2 vezes vencedor das 24 horas de Le Mans, ganhou na primeira participação em 2007. 17. 2017, desculpa. Campeão da IMSA. Isso, do IMSA Endurance. IMSA Endurance. E além de vários vice-campeonatos em diversas categorias. Eu tava puxando a capivara hoje, isso tem muito que se explicar, porque é impossível andar tanto quanto você andou. E esse final de semana a gente tem Stock Car em Interlagos. Eu e o Dani fizemos um negocinho aqui para vocês. A gente vai sortear esses 2 bonés, um da Eurofarma, da equipe do Dani da Stock, do Dani, né, no caso, e também o exclusivíssimo boné do Buzz Talk. O que você tem que fazer? Você tem que votar no fan push do Dani. O que você tem que fazer? Você vai lá. Até domingo, você pode entrar no site oficial da Stock Car, www.stockproseries.com.br /stockcar/fanpush. Você vota no Dani, o fanpush na Stock Car você tem um botão de ultrapassagem. Quantos tem fixos? São 10? Isso, depende um pouco, assim, para explicar um pouquinho como funciona, né, o botão de ultrapassagem, para quem não conhece, a gente tem esse botão de ultrapassagem onde quando a gente aperta ele, a gente ganha quase 100 cavalos a mais, o que é uma diferença absurda, né? Então, na reta a gente ganha numa reta que dura 20 segundos, a gente faz essa reta 1 segundo mais rápido, ou seja, o suficiente para passar quase 2 carros. E depende do tamanho da pista e do número de voltas. Em São Paulo, se eu não me engano, a gente tem 10 ou 11 para usar nas 2 corridas. São 2 corridas de 30 minutos. E aí a gente tem que administrar quantos botões a gente usa na primeira e na segunda. Quem é o mais votado ali, os 6 mais votados, ganham um acionamento a mais. Só para domingo? Só para o domingo, só para a corrida do domingo, porque as 2 corridas são no domingo, então você usa. É verdade. Então você ganha esse botão para usar, você pode usar tanto na corrida 1 quanto na corrida 2. E uma das vantagens que você tem desse botão é porque quando a gente usa o botão de ultrapassagem, além de ser um botão a mais, quando você usa ele, você não pode usar na volta seguinte. Ele tem um bloqueio. E quando você ganha o fan push, você usa e você já está liberado para usar na volta seguinte. Ah, entendi. Você pode usar na sequência. Você pode usar na sequência. Então, vamos supor que você usou um botão de ultrapassagem para passar o carro da frente e esse cara não usou. Ele talvez use o dele normal, só que você consegue usar o seu fan push não para ganhar uma posição, mas para se defender e não perder de volta dele. Então, é uma vantagem boa ter. Legal. Então, o que vocês têm que fazer, corre lá no Instagram do BuzzTalk, @BuzzTalkPDC. BuzzTalk é BUZZTALK-PDC. Segue o nosso perfil, curte esse post que você está vendo. Você está vendo esse vídeo aqui antes de sair o episódio, que o episódio vai sair na quinta-feira à noite. Eu vou soltar esse post aqui antes, mas tem que ser no Instagram.
tá? Então segue o perfil, curte o post, marca 3 amigos para ajudar na votação. E se ele ganhar o Fan Push, a gente vai sortear esses 2 bonés. E antes de começar, eu preciso anunciar o nosso patrocinador, nosso novo patrocinador, que eu sou um cliente, eu já uso, que é a Broad. A Broad é uma conta e cartão multimoedas. Você pode ter euro, dólar e libra na sua conta para poder pagar como um local. E não só isso, ainda economiza 10% de seus gastos internacionais. A conta não tem taxa de abertura, não tem manutenção e o cartão não tem taxa de emissão. Você vai entrar no aplicativo, você escaneia o código de barra aqui, ele vai te levar para o site. Tem o link da Apple Store e da loja do Google, não lembro o nome agora. Então, você vai se cadastrar, você deposita com o Pix e converte a sua moeda em tempo real com câmbio justo e transparente. Então, você manda um Pix, é muito simples, é impressionante o que é simples esse aplicativo. Você manda um Pix, ele vai cair em real na conta, você escolhe se você quer euro, libra ou dólar, dependendo para onde você for viajar. E mesmo que você não queira viajar, o aplicativo ele te avisa quando a cotação está muito baixa. Então, você vai lá, ele avisou lá, dólar tá 4,50. Você entra lá, coloca $1, você vai ter guardado lá, o dinheiro não tem taxa, não vai ficar comendo o seu dinheiro. E um dia, se você for viajar, quando você for viajar, é só você usar seu cartão. Além disso, dentre as funções do app, você também pode dividir os gastos da sua viagem com seus amigos e familiares, então não precisa todo mundo ficar passando cartão, você pode passar um cartão e você já divide em todas as contas Broad. Você pode enviar e receber transferências em segundos na Broad e transferir para outras contas na Europa. Então, é realmente uma conta lá fora, você que está indo viajar, você que viaja, ou você que pretende viajar um dia, é sua conta internacional. E por que a economia de 10%? Só para vocês entenderem como que funciona o IOF. Quando você faz uma remessa internacional, o IOF é de 1,1% e o spread cambial é de até 2%. Sobre a cotação comercial das moedas, e os cartões tradicionais têm o IOF de 5,38%. Então, se você pegar o seu cartão aí tradicional de crédito e for viajar, você vai pagar aí quase 6% aí de IOF, e o spread cambial pode passar dos 7%, que é o câmbio que o banco vai escolher para te dar. Então, é justamente por isso que você economiza. O Dani corre na Europa, acho que ele não tem uma conta Broad ainda, que a Broad é nova, mas eu conhecendo agora. Vou falar com o pessoal lá para te mandar um cartão aí. Quando você for viajar, você já tem sua conta. Então, segue no Instagram ou entrar no site, né, www.broad.app. E o Instagram é exatamente igual, @broad.app. Broad é BROAD.app. Bom, vamos lá. Dani, temos muito o que falar. Sua agenda está absolutamente puxada. Obrigado por ter vindo, por ter achado um tempo pra gente aí. Conta como foram os seus últimos finais de semana. Você falou que você teve corrida nos últimos 5 finais de semana. É isso aí, eu tô indo agora com essa corrida de estoque. Nesse final de semana vai ser meu 6º final de semana seguido. 6º final de semana, quase 1 mês e meio correndo. Exatamente, é 1 mês e meio correndo, e é 1 mês e meio, né, não é que eu tô correndo, assim, fica muito puxado, porque não é que, vou correr ali no Paraná, depois eu vou no Rio. Então, quer dizer, nesses 6 meses, acho que a sequência começou. Tenho que tentar puxar aqui na minha cabeça tudo, mas eu comecei correndo em Paul Ricard, né, na França. De lá eu fui para Le Mans. De Le Mans eu voltei para Stock. Aí da Stock eu fui para os Estados Unidos para correr o IMSA, em Watkins Glen. De lá eu saí direto para Spa, que foi o final de semana passado, as 24 horas de Spa. E de Spa voltei agora para o Brasil. Consegui passar aqui, e esse final de semana já tem a Stock. Spa foi... Quando que foi Spa? Agora, final de semana passado. Foi esse agora? Foi esse, tá, achei que tinha sido Watkins Glen. Watkins Glen foi 2 finais de semana atrás. Eu saí de Watkins Glen semana passada, a gente correu no domingo, eu fiz segundo, aí eu ainda fiquei lá, na verdade, para treinar na segunda e terça-feira. E aí essa semana foi uma correria, porque eu saí terça-feira à noite dos Estados Unidos, de Nova York, para a Bélgica, cheguei na Bélgica. E semana passada, não sei se você viu, teve uma chuva, uma tempestade em Nova York, cancelou um monte de voo, perdi voo, cheguei, enfim. Para ajudar um pouquinho, né? Para ajudar, para ficar mais fácil. Mas cheguei, e aí teve as 24 horas de Spa, final de semana passado, e agora estoque, aí, 5ª etapa da temporada. Você é piloto Ferrari, mas como que funciona Europa e Estados Unidos? É a mesma equipe? Não, então, é assim. Eu sou contratado por eu sou contratado na Stock Car pela Eurofarma, né? Então aqui eu corro pela Eurofarma RC, faço as 2 etapas do campeonato. Eu sou um piloto de fábrica da Ferrari, sou contratado pela Ferrari e ela me fala quais os campeonatos eu vou correr. Então hoje eu faço 3 campeonatos. Eu faço 4 campeonatos no total, eu faço a Stock,
E pela Ferrari eu faço 3 campeonatos. Eu faço o IMSA Endurance, que são 4 corridas. Eu faço o GT World Challenge, que é o maior campeonato de GT3 que tem, que é as 24 horas de Spa fazem parte desse campeonato. E faço o campeonato mundial, o WEC, né? O campeonato mundial de Endurance. Isso que é puxadíssimo, né? Porque é realmente mundial, né? É mundial, exato. A gente fez esse ano... Inclusive, esse final de semana tem uma corrida em Monza do WEC, acaba conflitando com a Stock, e aí por contrato, enfim, essas coisas, essa corrida da Stock é prioridade, então eu acabo perdendo a corrida de lá. Esse ano foram 4 etapas, acho que eu fiz até agora, que foi a primeira em Sebring, depois Portugal, Spa e Le Mans, 24 horas de Le Mans. E aí tem Monza agora, que eu não participo, e depois eu volto para Fuji e Bahrein. Puta que pariu. O Le Mans, como foi o Le Mans esse ano? Você foi bem na classificação, mas acho que quebrou o carro? Furou o pneu, cara. Furou o pneu bem comigo e, na verdade, furou numa das curvas mais rápidas da pista, né? Assim, a gente chama de curva de Indianápolis. A gente entra nela uns 250 e eu tive não é que ele furou, ele explodiu. Então, a hora que eu virei ali, ele explodiu, saiu rodando, e aí acabou. Acabou ali, não deu nem pra levar pro... Não deu nem pra voltar. E foi no começo que altura da corrida? Não, cara, foi no final. Puta, que merda. Foi no final. Não sei o que é pior, se é no começo ou no final, né? Então, é difícil chegar nisso, porque, puta, já que não era pra acabar, que terminava logo no começo, né? Você não ficava lá passando perrengue todo durante a noite. Mas 24 horas é uma corrida muito legal, assim, é a minha corrida favorita. Acho que Le Mans talvez seja a minha corrida predileta ali. É muita coisa. Mas por causa da história de Le Mans ou porque a corrida é legal, a pista é legal? Assim, não muito pela... Assim, primeiro porque 24 horas de Le Mans é uma das maiores corridas que a gente tem, né? Então, assim, é uma corrida legal de você estar participando, você ter no seu currículo ali como uma vitória, é um marco legal. E depois pelo evento. Primeiro, o evento é muito grande, não sei se você já teve a chance de ver. Nunca fui. O evento todo mundo fala. Assim, pra quem gosta de automobilismo e tem que ir, e nunca vi alguém ir se arrepender, assim, não né? existe. Como não existe. Todo mundo fala, fui, tem que ir, é uma experiência única, assim. Exato, assim. Então, assim, o evento é sensacional. E eu gosto das 24 horas, cara. Acontece muita coisa, né? E hoje em dia, as 24 horas não é mais aquele negócio de antigamente que você ficava, tem que tomar cuidado, você tem que poupar o carro. Não, cara. Você classifica na primeira volta até a última volta da corrida, você tá classificando todas as voltas, sabe? Nível muito alto, né? Os carros aguentam, né? Assim, é mais difícil pra gente hoje em dia do que pros carros, assim, porque você tá lá classificando todas as voltas. Então, acontece muita coisa. Você, dorme muito pouco. E seguia de noite, que é sensacional, assim. Então tem 24 horas é uma corrida muito prazerosa de fazer pro piloto. Eu fiz com o Devlin uma 24 horas de Daytona, foi uma das experiências mais legais, assim. Daytona é sensacional, é uma das corridas que eu mais gosto também. Primeiro, pelo motivo que eu acabei de explicar, que são 24 horas e geralmente é a primeira corrida do ano, né? Porque acontece em janeiro ali, assim. Então você começa o ano numa corrida... a primeira corrida do ano, né? É a primeira corrida do ano. Você começa ali com uma corrida legal já. Que é as 24 horas de Daytona, numa pista que é legal pro público. O americano sabe fazer o show ali, assim, né? Então, e Daytona parece um estádio, né? Com as arquibancadas. Do caralho, então, pra você, tudo é legal. quem vai assistir ali, o cara vê a ação o tempo inteiro. Le Mans, por exemplo, é legal, você aproveita o evento. Mas você não vê nada. Mas não vê nada. A volta tem 3 minutos e 50, você vê o carro passando na reta. Então, ou você aproveita tudo que tem ali e vê, de repente você vai num outro canto da pista e vê, senão você vê um carro. Tem 24 horas pra rodar e ver uma volta. E somando... Exato. Agora, a Daytona você tá ali, parece que você tá dentro de um estádio e tá tudo acontecendo. Quando eu fui lá, a equipe que a gente tava correndo tinha um camarote lá em cima da arquibancada. Você vê tudo, você vê a corrida inteira olhando, assim. É animável, na frente da reta ali, assim, no box, né? Em cima do Daytona. Os spotters ficam em cima desse camarote. Com mais ali, o dobro assim. de altura, assim. Do caralho. Tudo, é legal. E os carros que você anda, aqui é Stock Car, os da Ferrari, são todos iguais? Não. Eu ando... São o IMSA e o GT World Challenge, que, digamos, é um campeonato europeu de GT3, que tem as 24 horas de Spa. O IMSA, só para todo mundo entender, IMSA é um WEC, tipo um Mundial de Enduro, só que dos Estados Unidos. E aí o GT World Challenge, só GT3 na Europa. Só GT3. E aí o WEC... Que é o campeonato mundial. Também tem categoria... Tanto o IMSA quanto o WEC tem 4 ou 3 categorias dentro do campeonato. Tem os protótipos e tem os GTs. O GT World Challenge é um campeonato só de GT.
e os carros são GT3. Então, no IMSA e no GT World Challenge, a gente usa a Ferrari 296, que é a Ferrari nova. Linda. E que saiu esse ano, que a gente vem desenvolvendo esse carro desde o ano passado. E o carro estreou esse ano. No Mundial de Endurance, a gente ainda usa a 488. Porque no Mundial de Endurance, o modelo que a gente usa não é GT3, é GTE. E não tem mais a GTE, porque a GTE vai acabar no final desse ano. Qual que é a diferença? Tem algumas diferenças aerodinâmicas. Quando tinha a 488 GT3 e a 488 GT, a diferença era algumas partes aerodinâmicas, alguma parte eletrônica. No GT3 você tem ABS, no GT você não tem ABS. E no Campeonato Mundial de Endurance, que aí não é nem do carro, a gente usa... Sem ABS? É sem ABS. No Campeonato Mundial de Endurance, a gente usa o pneu confidencial, que a gente chama. Então, é um pneu completamente desenvolvido, você usa e devolve para sua fornecedora de pneu ali. É um pneu absurdo, assim. Tem vários fornecedores ou não? Não, já teve... Eu, quando ganhei a primeira vez em Le Mans, a gente, ali nessa época, tinham duas. Que era a Dunlop e a Michelin. E eu testava pneu pela Dunlop. Foi assim, inclusive, que eu consegui entrar ali no Mundial de Endurance. E a gente ganhou de Dunlop. Então tinha essa guerra de montadora. Hoje não tem mais, mas continua sendo um pneu confidencial, que a gente chama da Michelin. E geralmente de GT3 é um pneu comercial. É aquele que você vai ali na prateleira, compra e usa. Corrida. Exato. Só que nos Estados Unidos a gente usa a Michelin e no GTO Challenge a gente usa Pirelli. Então tem algumas diferenças no carro. Hoje em dia, quase todas as montadoras ali têm os carros de GT3, mas não tem o de GT. O GT era uma categoria muito mais cara, muito mais difícil de desenvolver, assim, era mais não digo alto nível, porque o nível das duas são alto, mas era um carro muito mais caro de ser desenvolvido. E aí com isso as montadoras acabaram saindo e o GT hoje se transformou praticamente tudo em carros de GT3. E esse pneu confidencial, quando vocês vão testar, você usa outro pneu ou não? Como que funciona? Depende. Vocês têm acesso a eles levam esse pneu? A gente testa só se a fábrica estiver junto. Você não consegue comprar, levar esse pneu e testar. Então, por exemplo, se a gente vai fazer algum teste de GT, tá marcado, vamos fazer um teste em Monza de 2 dias, a Michelin vem com esses ppneus e a gente acaba usando eles. Não precisa ser um teste da categoria, pode estar só vocês na... Pode, porque lá fora, diferente da Stock, lá fora o treino é livre. Você pode treinar quando você quiser. Ah, pode? Entendi. Lá é diferente. Lá você treina quanto você quiser, assim. Então, você marca seu teste. Na verdade, tem pouquíssimos testes coletivos. Você faz o seu teste por conta própria, mas o coletivo tem no começo do ano. Geralmente, cada categoria faz o seu prólogo ali, que eles chamam, e fazem 2 dias de teste. O resto é teste por conta própria ali. Acho que existe um limite, que eu não sei exatamente qual que é por regra, que a FIA talvez controle, mas é livre, né? Basicamente livre. Mesmo porque um carro de GT3 você não tem como controlar. Um carro de GT3 você pode ir lá e comprar um carro de GT3 e você testa o quanto você quiser, entendeu? Então não faz sentido, né? Não tem como alguém controlar, ainda mais que existem vários campeonatos de GT3. Então, e tem as montadoras, né? Porque você pega, sei lá, por exemplo, na minha época, com Fórmula 3, o motor era rodado por uma empresa que estava ligada ao campeonato. Então era muito difícil você conseguir fazer algum teste, o próprio computador do carro. Não, ali o GT3, porque o GT3 hoje é um carro que qualquer cliente vai ali e, né, hoje em dia a gente tem muito lá fora os gentleman drivers, né? Muitas categorias têm isso. Então, qualquer um ali vai e compra um carro e aí a partir desse momento você perde um pouco o controle. Obviamente, quando você vai para um final de semana de corrida, você precisa de um suporte da fábrica, né? Para a parte eletrônica, para fazer as coisas rodarem e tudo mais. É um carro que, tudo certinho, você vai para a pista e anda e treina o quanto você quiser, entendeu? Eu acho que você falou já, mas eu perdi. Quando as equipes, você tem o contrato com a Ferrari, mas as equipes que você anda, você tem a IMSA, a GT e aí a WEC. A GT e o WEC é a mesma equipe? Ou também não? Não. Eu ando por 3 equipes diferentes. São 3 equipes diferentes da Ferrari. 3 equipes diferentes aí, cara. Então, nos Estados Unidos eu ando pela Risi. No GT World Challenge eu ando pela F-Course. E no Mundial eu ando pela Kessel. Então são 3 equipes diferentes. Ah, entendi. Todas de Ferrari, mas cada um com uma equipe. Como que é essa dinâmica, assim, para você de trabalho? Porque um piloto sempre é muito próximo da equipe, né? Tem que ser. E ficar mudando de equipe, o mesmo carro, você imagina que elas sejam todas...
não são todas na Itália, tem nos Estados Unidos, como que é? É um pouco diferente, assim, você acaba mudando um pouco a sua mentalidade, assim, né? Porque, no fim, quando você compara... Por exemplo, você falou o jeito que você falou é muito a mentalidade de quando você tá pensando, pô, sei lá, o cara que corre de Fórmula 1, o cara que corre de Stock Car, porque é o seu carro e a sua equipe, né, assim. Assim, é o seu conjunto, né? E quando você tá pensando lá fora, primeiro que em todas, para quem não conhece muito, em todas essas 3 categorias são corridas longas. Em todas eu tenho mais que um piloto, não sou só eu guiando o carro, né? Então tenho eu e mais 2 pilotos no carro. Então isso já muda um pouco a dinâmica do final de semana nesse momento. E, obviamente, assim, fica um pouco mais difícil, assim, porque é muita coisa. Então, às vezes por exemplo, eu estava semana passada em Spa e eu não tinha como pensar nessa semana ainda da Stock. Então, acabou lá, eu tenho que, fechar a etapa ali, sabe? Pô, faço meus relatórios, fecho com a equipe ali, tenho que mudar a chave. Mas tá todo mundo muito ciente também, assim, né? Sim. Do quanto eu vou circulando. E vem funcionando, assim, não tem sido um problema. Tem alguma preparação específica que você faz, principalmente entre as Ferraris e o Stock Car? Assim, sei lá, você acabou a corrida de Ferrari, você sobe no simulador para tentar virar a chave ou é cabeça mesmo? Já tá no automático a mudança ali? Eu tenho um simulador em casa, não uso muito, uso pouco ele, na verdade. Eu uso muito mais para quando eu tenho que aprender uma pista do que para treinar mesmo. Porque Puta, mas você anda tanto que... porque no fim, cara, assim, o simulador é legal, mas essa é a minha opinião. Tem gente que discorda, mas ele ainda cada piloto tem a sua cada um tem a sua relação ali com o simulador. Para mim ainda é um jogo, né? Então, às vezes eu entro ali no simulador e vou testar um carro numa pista, eu dou 3 voltas e falo, você tá louco, não dá. Não dá, entendeu? Assim, não dá. E às vezes eu sento e falo, putz, cara, não, essa aqui dá pra eu pelo menos aprender, lembrar. Esse ano tem algumas pistas que eu não conheço, que eu tô andando, então eu vou ali e aprendo a pista ali, assim. Mas é muito mais a cabeça, assim, de conseguir sentar. Mas eu estranho, assim, não é normal. Acho que quanto mais você anda, você vai ganhando essa habilidade de conseguir mudar a chave rápido, mas é estranho, sabe? Assim, eu chego, ainda mais esse ano que eu tenho andado muito mais lá fora. Esse ano eu faço mais corridas lá fora do que aqui de estoque. É a primeira vez que isso acontece. Eu tenho 14 corridas lá fora, 12 de estoque. E como eu te falei, lá teste é livre. Então eu tenho testado muito lá fora esse ano, porque a gente ainda está desenvolvendo a 296. Então eu tenho andado muito lá. E quando eu chego para andar no estoque aqui, eu sento no carro, eu já falo, o Mitch é o meu mecânico. Mitch, acho que o volante tá meio alto aqui, cara, não era assim não, ele não mexia. O pedal tá meio estranho. Então eu preciso ali dos 10, 15 minutos do primeiro treino para, antes de falar alguma coisa do carro, virar a chave mesmo e aí depois é mais fácil para você pular da Ferrari pro estoque ou do estoque pra Ferrari? Ou é a mesma dificuldade? Cara, acho que hoje em dia é igual, assim. Igual, é mais um... você muda a chave ali achar o setup na cabeça. Isso, assim. Ainda mais porque quando eu mudo de Ferrari, às vezes eu mudo de... São 2 tipos de Ferrari, são bem diferentes de guiar uma da outra, principalmente por causa do pneu e a questão de ABS. Mas, às vezes estranha um pouquinho, mas é bom. É bom estar andando tudo isso, né? A gente... É um esporte que... É um dos poucos esportes onde não se treina tanto. Por mais que o treino seja livre lá fora, você acaba não treinando, porque é um esporte caro. Ir pra pista é diferente de pegar uma bola e ir pro campo, né? E as corridas são longe também. Exato. Então, ter essa oportunidade de estar correndo em várias equipes, em vários lugares, em várias pistas, campeonatos, eu acho que isso só me ajuda como piloto. E você falou agora do desenvolvimento da 296? 296. Como funciona... Como que é com a Ferrari, assim? Você é um piloto oficial da Ferrari, você vai para Maranello, como que é? Eu vou algumas vezes no ano, não acabo indo muito, porque não dá também. Não dá, assim, mas na verdade a gente nem precisa muito lá, a gente tem o simulador de GT também para usar, mas como eu continuo, a minha base ainda é o Brasil, eu moro aqui, né? Sim. Então, e eu não sou o único piloto da fábrica. Então, para alguns, a gente divide, né, ali. Então, eu não tenho por que sair do Brasil e ir até Maranello fazer um simulador se a gente tem um cara que mora a 50 minutos de Maranello. Então, obviamente, vai ele fazer. Mas na hora que a gente vai para a pista, aí sim, eu vou bastante para lá. Inclusive, vou daqui 2 semanas eu volto para lá, para testar em Barcelona. Então, assim...
Acaba testando bastante. A gente vem desde o ano passado, colocando o carro na pista, fazendo bastante quilometragem, e, enfim, entendendo. É a primeira vez que eu venho desenvolvendo um carro, né? Desde o do começo, assim. A partir de quando? Tipo, quando que você soube que existia o carro e, assim, quando eles falaram, meu, ó, confidencial, vamos começar a testar. Tem vários passos ali, assim, né? Tem desde do dia que a gente faz uma reunião que o carro não existe, pra gente falar o que a gente acha que tem que melhorar no carro atual. Se tivesse que fazer um carro novo, desde o momento que você senta no carro, se você acha que o botão tinha que estar aqui, se o botão tinha que estar aqui, como que a gente quer o volante, se a gente quer botão, se a gente quer que gira. A gente dá todas as nossas, né? E aí são, de novo, tem, sei lá, 7, 8 pilotos ali dando o feedback. E obviamente cada um tem um gosto e eles juntam tudo, porque a gente tem que pensar que esse Fazer carro. Uma média de... A gente tem que pensar que esse carro que a gente está fazendo, a gente não pode. A gente tem que pensar para quem que ele tem que ser não só um carro rápido, mas ele é um carro que a gente depois vai vender para vários clientes, né? Porque são os gentleman drivers que acabam correndo. Então a gente tem que então não fazer só um carro rápido, mas um carro confortável. E pensar em todos esses aspectos, desde a posição do espelho, a posição da grade, o banco, como que regula o volante, como que regula um pedal, o que faz o pedal, o que a gente quer ver no painel, sabe? Todas essas coisas assim. E depois, quando a gente vai para a pista, a gente começa, enfim, a desenvolver não só a parte de entender o carro e setup, mas de toda a parte eletrônica, ver o que está dando de problema, como é que vai sair do box, a embreagem é assim, precisa da embreagem, não precisa, faz... Então tem muita coisa legal pra caralho. que você vai aprendendo, assim, e você vai mudando um pouco sua mentalidade, né? Porque geralmente o piloto quer sentar e ser rápido, sentar e ser rápido, sentar e ser rápido. E aí você vai conhecendo um outro lado ali do automobilismo. Buscar ser rápido, né? Você não sentar e ser rápido direto. Exato, assim, e pensar antes de ser rápido, assim, quando você está fazendo o desenvolvimento do carro, você não tem que ser rápido, você tem que, né, tá trabalhando para que o carro funcione, para depois ele seja rápido, né? Então é legal, cara, assim, acho que ter essa oportunidade de estar lá fora me agrega muito, assim, porque aqui a gente não testa, né? Na Stock Car a gente não testa, a gente vai pro final de semana de corrida, a gente tem 2 treinos de 30 minutos, uma classificação e uma corrida. Então é um negócio muito rápido. E a gente guia o que a gente tem. Sim. Quer dizer assim, obviamente você trabalha no setup, mas eu não... Pô, se eu acho que meu carro não tá funcionando bem na aerodinâmica, eu não vou lá e faço um splitter novo, um assoalho novo lá. A gente vai lá e faz um splitter novo, um assoalho novo para a próxima temporada. Completamente outro mundo. Então são outro mundo. Pô, a gente vai lá e testa uma pastilha de freio, a gente vai lá e testa um disco. Pô, a gente acha que esse disco não é... Aqui não. Aqui é esse o carro que eu tenho, é esse o carro que eu tenho que guiar. Obviamente a gente trabalha no setup, mas a gente não desenvolve o carro. Então são coisas bem diferentes, assim. Como que funciona as equipes Ferrari? Você corre em 3 equipes diferentes. Como que a Ferrari seleciona essas equipes? Porque elas são equipes que são oficiais Ferrari, né? Mas elas não são... Elas não são equipes da Ferrari, Da Ferrari, elas são equipes que têm o suporte da Ferrari. E aí a Ferrari, ela vê quais os campeonatos que ela tem interesse que eu participe, ela vê qual que é a equipe que tá ali, e ali, a partir do momento, eu começo a competir com elas. E aí, essa parte de desenvolvimento não envolve as equipes, é direto com a Ferrari. Não, o desenvolvimento é direto com a Ferrari. Direto com a Ferrari. Então, quando eu vou para lá testar e tudo, é a Ferrari que tá na pista testando. Pô, animal. Antes de puxar a sua carreira, eu queria repassar a carreira do seu pai. Tá. Seu pai ele foi campeão da Fórmula 3 inglesa. Aí, o que ele fez? Porque o que eu achei foi que ele fez a Fórmula 3 inglesa em 79, foi campeão, né, da Fórmula 3 inglesa. Como que ele entrou no automobilismo? Porque, eu não consigo imaginar nessa época, assim, como que era. Não tinha computador, não tinha telefone, não tinha merda nenhuma. Como que você... Cara, eu te falar, assim, eu sou ruim, se você me perguntar. Eu não sei, eu acho que, assim, ele começou no kart, ele ganhou bastante no kart, depois ele correu de Fórmula Ford, se eu não me engano, ele foi campeão do festival de Fórmula Ford na Inglaterra, correu de Fórmula 3, foi campeão de Fórmula 3, eu acho que tinha Fórmula 2, ele correu de Fórmula 2, ele não foi campeão de Fórmula 2, ele teve até um acidente, acho forte, Fórmula 2, e depois ele entrou na Fórmula 1. Ele andou em 81. Fittipaldi, 81, Isso, Fittipaldi. 81, 82. Eu acho que ele começou no kart, se eu não me engano, por causa de amigos. Acho que ele tinha algum amigo próximo, assim. E aí começou a conhecer o kart, começou andando. Mas não tinha ninguém da família, sim, que já estava envolvido em nada. Assim, acho que ele foi o que deu o start ali. Então, um dia eu trago ele aqui e a gente troca uma ideia. E aí eu vi que você começou em 98, aos 14 anos, a andar de kart. E aí tava escrito, depois de conseguir a autorização dos pais para começar. Não, é que era assim, na verdade, eu pedia muito pro meu pai para andar de kart, muito.
E, na verdade, meu pai começou tarde, né? Mas o tarde daquela época é diferente do tarde de agora, né? Mas, enfim, meu pai começou tarde no kart. E ele tinha essa questão de não achar que não tinha que começar cedo. Ele achava errado começar cedo. Principalmente a questão da competição cedo, ele não era muito a favor. Então, na verdade, a primeira vez que eu andei de kart, eu andei com 11 anos. Você é daqui de São Paulo, né? Eu sou de São Paulo. De São Paulo. A primeira vez que eu andei de kart, em 95. Só que só pra treinar. Ele falou, ó, você vai começar a andar, mas você não vai correr. Você vai treinar. E eu ia pra pista, Como treinar. sentir? Fiquei treinando um ano, 95, 96. E ele demorou pra dar o kart. Na verdade, eu pedia muito antes que isso. Só que ele queria ver que realmente eu queria fazer aquilo. E ele não queria empurrar aquilo pra mim, assim, sabe? Ele nunca empurrou. Ele nunca falou, não, vai lá e anda de kart. Vai lá e anda de kart. A hora que ele falou, meu, esse moleque já pediu demais. Ele me deu um kart em 95. E eu andei em 90... Nessa época ele tava fazendo o quê? Stock. Tava na Stock. Ele tava na Stock. De quando até quando ele ficou na Stock? Eu vi que ele foi campeão 99, 2000 e 2001, mas eu não consegui ver quando que ele entrou e quando que ele saiu. Quando ele entrou, eu não sei. Quando ele saiu também não. Mas ele saiu e voltou umas vezes, né? Porque quando eu entrei na Stock em 2007, a gente correu um contra o outro. Eu lembro. Ele tava com aquele carro da Hot Wheels, não era? Acho que era isso daí. A gente fez... Não, acho que o carro da Hot Wheels foi 2009, né? Foi por aí. Que eu lembro que era moleque, eu vi aquele carro da Hot Wheels lá. Puta, foi do caralho. Eu acho que o Hot Wheels foi 2009. Então eu sei que 2007, 2008, 2000... Se eu não me engano, a última temporada dele completa na Stock foi 2009. Ele parou e depois ele voltou pra fazer uma corrida comigo. A gente fez uma corrida de duplas. Eu lembro. Pela Red Bull a gente correu de duplas, que foi bem legal em Goiânia. Voltando. Então aí ele pegou e me deu o kart. Deixou eu andar com 95, 96. E aí em 97 eu parei de andar. Eu não lembro o motivo, não lembro se é porque eu ia mal na escola. Ele falou, não, agora dá uma segurada. Você ia mal na escola? Não ia muito bem. Não era o meu forte. Exato, eu também. Não era tinha meu forte, aí em 98 eu voltei. Em 98 eu voltei fazendo meu primeiro campeonato na Granja Viana. Aí eu andei 98, 99 na Granja. 2000, 2001 andei no Paulista de kart, fiz Paulista Brasileiro. E em 2002 eu comecei a correr de Fórmula. Aí corri alguns anos de Fórmula. E em 2006 eu mudei para Stock Light. Você fez Fórmula Renault no Brasil 3 anos, né? 2,5, né? Porque eu comecei no meio... verdade, o primeiro ano foi... Eu entrei na metade, porque na verdade, quando eu mudei pro Fórmula, era o primeiro ano da Renault aqui no Brasil. E tinha também a Fórmula Chevrolet, que naquele ano mudou para chamar Fórmula 4. E a gente começou na Fórmula 4, né? A gente começou ali, e aí o campeonato não tava indo para frente, enfim, tava fraco, principalmente porque a Renault tava muito grande. E aí, no meio da temporada, a gente mudou pra Fórmula Renault. Então, eu fiz 2002 metade, aí fiz 2003, 2004. 2004 você foi segundo no campeonato. Isso. Ficou atrás do Foyser, né? Do Alê. Na época, porque terminou, eu fui campeão. E aí eu ganhei como prêmio uma temporada na Europa. Entendi. Só que aí depois o campeonato tava sob júdice, porque tinha uma coisa, acho que ele tinha sido desclassificado. E aí depois ele ganhou isso, eu acabei sendo segundo, mas eu acabei ficando com o prêmio, fui lá você ficou com o prêmio. Eu tava lá já, né? Entendi. Eu já tava lá. Mas enfim, eu nem lembro de tudo, como que aconteceu, mas o prêmio veio e aí eu corri, fiz uma temporada lá. E aí, quando eu tava lá, a gente sabia que, assim, ou aparecia alguma coisa, ou alguma coisa não tinha como dar, ou não tinha como dar uma continuidade ali, assim. E aí, meu pai virou pra mim e falou, ó, você tem a chance de voltar e correr de Stock Light. A gente anda na mesma equipe, porque meu pai corria de Stock. Ele andava no Washington Bezerra, na WB. E ele falou, ó, com os meus patrocinadores aqui, eles têm o maior interesse de ter, né, pai e filho, você na Light. Se você quiser, você pode vir e começar a virar um profissional, ter isso aqui como sua profissão. E a Stock tava num momento legal, tava, crescendo, tudo. E eu falei, cara, acho que assim, né, é o que eu quero fazer da minha vida, vou tentar, então... E também você tinha, nesse ano que você foi pra Eurocup, né, pra Fórmula Renault Eurocup na Europa, você tinha 21 anos, né? Não era tão novo, né? Não era, exato, porque eu comecei tarde. Né? Então, eu penso assim, eu fiz
Eu comecei, a minha primeira corrida de kart eu fiz com 14. Cara, 14 hoje lá fora, os moleques estão andando de forma. Já estão saindo do kart, né? Eles estão, entendeu? Eles estão assim, já estão treinando de carro. 14 para 15. 14 já tá treinando. Já tá com treinando. certeza. Os caras já 15 já sai. Exato, já estão treinando. Então, eu saí. Pô, o Verstappen não chegou com 16. Bem, é um caso à parte. O cara tinha 16, chegou e falou: eu tava no meu segundo ano de kart. Exato. Entendeu? Meu terceiro ano de kart. Então, eu fui um pouco velho, digamos assim, né? Pro que é a molecada lá. E aí apareceu essa chance e falei, cara, vou pegar ela, vou aproveitar. Voltei em 2006. Você aproveitou bem. E aí a gente começou a correr, foi meu primeiro ano de turismo. Corri aí meu pai na mesma equipe, com o mesmo carro, os carros eram iguaizinhos. E era na mesma garagem, Era não na era? mesma garagem, na mesma garagem. A gente tinha o meu carro lá da Light, o dele da principal, mesmo número, 3, a gente usava o 3. E foi um ano legal, foi um ano que eu comecei a entender o que era o turismo ali, o que era Você ficou em segundo já no primeiro ano. Eu fiquei em segundo, quem ganhou foi o Marquinhos, né? O Marcos Gomes ganhou esse campeonato. E vocês brigaram já antes, né? Desde o primeiro ano de kart, a gente sempre correu junto, até 2003, acho que 2013, depois de 2003 ele foi correr nos Estados Unidos, eu fiz o campeonato aqui no Brasil, aí eu fui pra Europa, depois a gente se encontrou na Renault de novo, na Stock Light. Na Light. E aí da Light até hoje a gente corre de Stock junto. Tá junto ainda. E foi isso, aí eu voltei, fiz a Stock Light, que foi bem legal. Depois da Stock Light, no final do ano, a Red Bull estava para entrar no campeonato da Stock Car, e até seu pai ajudou ali e tudo. E a Red Bull fez uma seletiva no final do ano. Porque quando acabava o campeonato de Stock Car, tinha um treino coletivo na segunda e na terça-feira depois da temporada. E aí nesses dois... Abu Dhabi hoje, não. Tipo, E aí, tipo, a Fórmula 1 copiando ali. Aí teve um... Ela pegou e ela tinha que decidir quem seria o segundo piloto. Um já era o Uber, que já andava no Amir na época, que era a equipe que ia se tornar a Red Bull Race. E ela fez lá uma seletiva. Eu era um dos pilotos que estava dentro da seletiva. E aí eu fiz o teste. E aí, algumas semanas depois, eles me ligaram, tudo, a gente acertou. E aí eu corri pela Red Bull Race por... Puta, 10 tempão. anos. 10 anos? 10 anos. Caralho. 10 anos. Quando você entrou, o Uber era seu companheiro, né? Foi o seu primeiro companheiro. Foi. 2007, 2008, a Red Bull Racing ele já era tava. No Amir. Ele já tava, porque ele andava no Amir. Aí virou Red Bull Racing, ele ficou e ele tinha acabado 2006 como vice-campeão. E aí ele já era um dos pilotos, só escolheu o segundo. Eu entrei lá, a gente fez 2 temporadas no Amir. Que era uma equipe de Brasília. E aí, em 2009, mudou para o Mateis. Aí trocaram o Uber, pegaram o Kaká e ficou eu e o Kaká até 2016. O Uber, quando você ele já estava na Stock Car, ele ficou ainda mais um pouco, ou ele parou? Depois ele parou. Ele parou. Acho que ele fez uma outra corrida, de repente, com o Amir no ano seguinte, mas aí o Amir também não sei se fez todas as etapas, eu não lembro. Mas acho que a temporada completa que o Uber fez foi 2008. E aí, nessa virada da Light pra Stock Car com a Red Bull, você virou um atleta Red Bull na época? Virei um atleta Red Bull. Legal. Foi uma experiência legal, assim, cara, porque... Primeiro, assim, eu abriu, assim, né... A Red Bull é uma empresa incrível, assim, né? Assim, o que ela faz com o esporte, com os atletas, enfim. Então, ela abre um pouco sua visão ali do mundo esportivo, como que eles encaram tudo. E a gente foi várias vezes até a Áustria fazer os treinamentos físicos e tudo, que eles têm um centro de treinamento. Legal pra caralho, né? Muito a Red legal. Bull é muito do caralho em tudo que É eles impressionante. Fazem. Então eu fui várias vezes para lá fazer os treinamentos, acaba conhecendo vários outros atletas de outras modalidades, assim, né? Então os caras, eles fazem muito bem feito ali, assim. Eu fiquei com eles até 2016. Quando você foi pra Eurofarma? Quando eu fui pra Eurofarma. Mudei. Porque em 2016 a Red Bull avisou que ia estar fora, né, da Stock Car. E inclusive a gente até negociou e tudo pra continuar junto. 2016 aconteceu ainda, né? 2016 aconteceu. Ainda tava Em 16 ela falou, esse aqui é nosso 16. último ano, a gente, no final do ano, não tem mais. A gente até conversou e tudo pra continuar como um atleta da Red Bull.
Mas quando eu acertei para ir para a Eurofarma, a Eurofarma falou, não, é 100% Eurofarma, nada disso. E aí eu entrei na Eurofarma e aí que as coisas mudaram, assim, realmente, para mim, onde as coisas começaram a acontecer. Na Red Bull você foi pódio na primeira corrida em Interlagos. Fui na minha primeira corrida na Stock Car, em 2007. 2007. Eu fiz a pole. E eu fiz a pole e falei, isso aqui vai ser... não sabia eu o que ia esperar. E eu fiz a pole e terminei em terceiro. Ganhou o Ricardinho, que hoje a gente é companheiro de equipe. Segundo, acho que foi o Maluí. E eu terminei em terceiro. Porra, legal. Caralho. Legal, E aí, 2008 foi um desastre, né? 2008 foi um desastre. O que aconteceu? Assim, disparado, pior ano de todos. O pior ano de todos, assim. 2007 foi um ano legal, assim, pô, era meu primeiro ano. Comecei com pódio, comecei com a pole e tudo. E mesmo durante o ano foi caindo ali, assim, né? E aí... tanto que foi o único pódio, né, naquele ano. Acho que foi o único, cara, talvez. Aí... 2008 continuou caindo, mas continuou caindo muito, assim. Terminou em P27. P27, foi um top 10 no ano. Mas nem lembra dessas coisas. Não, mas é que não é você. Acho que não, com certeza não é você. Eu sei, eu tô brincando. Mas assim, não sei, cara, foi um ano que, putz, não foi legal pra equipe. Eu e o Uber fomos super mal, assim, durante a temporada inteira. Tanto que aí depois a Red Bull decidiu trocar de equipe e tudo, né? E era uma equipe que tava vindo super bem. Em 2006 eles foram vice-campeões, a gente começou super bem em 2007... Não sei o que aconteceu. Enfim, foi... Tanto que depois acabou e a equipe nem tá mais lá. Depois de 2007, 2008, acho que foi... 2009 eles fizeram algumas corridas, mas depois eles nunca mais correram, assim. Então esse foi o pior ano. E aí depois a gente mudou pro Mateis. E aí... 2009, né? 2009 foi a primeira temporada. E aí foi a sua primeira vitória também. Foi a minha primeira vitória no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Era uma corrida do milhão ou não? Não, a corrida do milhão, eu ganhei uma corrida do milhão, mas eu ganhei com a Eurofarma em 2017. Ah, tá. Ainda tinha. Foi a última? Quando que terminou? Parou, né? Não, teve 2018, talvez 19 foi a última, por aí, foi, Mas 2009 foi minha primeira vitória, foi no Rio de Janeiro, foi bem legal, veio num momento importante ali pra mim, porque a gente já tinha mudado de equipe, no começo as coisas não estavam encaixando muito ali ainda, com o Mateis e tudo. E aí veio a vitória e foi bem legal. E aí, 2009 foi quando você começou a andar com o Kaká? 2009 foi meu primeiro ano com ele. Você sentiu... Porque ele já era veterano, já tinha sido múltiplas vezes campeão. Em algum momento você já sentiu, assim, que a equipe priorizava ele sobre você? Sim. Você já teve esse sentimento, assim? Não... Algumas vezes. Algumas vezes. Algumas vezes. Mas não acho errado, assim, né? Assim, obviamente eu tava ali brigando pra conseguir, enfim, reverter isso e trazer as coisas pro meu lado. Mas o Kaká tava numa fase muito boa, né? O Kaká, foi um excelente piloto. Tinha ali... Chegou como bicampeão, sei lá quantas vezes ele tinha ganhado o campeonato. Tinha um poder, tinha essa parte fora a pista dele, que é muito boa, de saber... politicamente colocar as coisas para ele funcionar ali. E sim, mas assim, não vejo assim, vejo isso como normal. Não, normal assim, não tô nem falando dele, isso é coisa de equipe, né? Mas só você teve esse sentimento, assim, como sim, algumas vezes assim. E você batia o pé ou você tava no começo ali, ficava meio, sabe, aquele que aceita? Cara, assim, eu nunca fui de aceitar muito. Assim, eu conseguia entender a situação e sabia que eu que tinha que ir lá e falar, cara, faz igual que vai dar, entendeu? Assim, então, quando eu olho hoje para todo o tempo que eu passei lá dentro, assim, foi uma equipe que, eu aprendi muito com o Andréas, assim, o Andréas é um cara super estudioso, super metódico, assim, que por muitos anos eu não trabalhei diretamente com ele, não era ele que ficava no meu carro. E uma das coisas muito legais, assim, que aconteceu quando eu ganhei minha primeira corrida, porque não era ele que ficava comigo no carro. E aí teve até uma reunião, assim, isso eu acho que talvez até seu pai estava na reunião, mas a gente teve uma reunião falando, e aí, o que tá acontecendo entre Red Bull, equipe, todo mundo? O que falta pro Daniel acontecer? Aí o André falou, a única coisa que eu posso fazer a mais do que a gente faz é se nessa etapa eu trabalhar direto com ele. E aí ele foi trabalhar comigo e a gente ganhou. Caralho. Etapa, né? Então eu tenho isso muito claro, assim, essa recordação foi muito legal. Tinha uma diferença muito grande entre você e o Kaká, assim, de resultado?
Cara, algumas vezes sim, assim, né? Não em termos só de velocidade, mas ele ganhou os campeonatos, acho que 2 campeonatos ali, eu não cheguei a ganhar o campeonato. Com a Red Bull? Com a Red Bull. Mas enfim, assim, acho que foi uma época que eu consegui aprender bastante, né? Porque você não aprende só quando você tá ganhando. Não, pelo contrário. Exato, você tem que saber lidar com a situação, lidar com várias situações tomar ali. como aprendizado. Exato. Então, foi uma época que eu aprendi muito. Eu gostava muito de trabalhar com o Andréas. Desculpa. E foi legal, cara. Foi uma época boa, assim. Não tenho saudade. Mas foi uma época que o Andréas me ensinou bastante. Foi muito assim, importante quando eu fiquei carreira, mais né? próximo dele e tudo, foi muito importante. Assim, eu consegui bastante coisa dentro da equipe, bastante. Depois eu tive a vitória ali, depois a gente ganhou, a gente brigou pro campeonato em algumas temporadas. Não ganhei o campeonato, mas cheguei brigando em algumas temporadas pelo campeonato. Terminei minha última temporada em 2016 em terceiro, né, então, é isso que eu ia falar. Você vê uma evolução sua, assim, em todos os anos, né? Começou 2009, P9, 2010, P9 de novo, 2011, P5, P4, aí teve um P5 de novo, e aí P3. Você vê que isso foi evoluindo. Então foi isso, acho que desde 2011, se eu não me engano, você tem os números aí, mas alguma coisa assim, eu termino todos os campeonatos entre os 5 primeiros ali, assim. Sim. Quer dizer, são 12 anos terminando. 2015 deu uma escorregadinha, ele deu foi um P6. Mas a gente foi tendo essa evolução junto, a gente terminou o nosso último ano juntos em terceiro, foi um ano legal, ganhei a última corrida, que era ponto dobrado, até dei um pulo no campeonato. Mas enfim, era como eu te falei, assim, acho que foram anos de aprendizado ali, foram legais, acho que tinha isso que você me perguntou, acho que acontecia, assim, né? E vinha de todos, na minha opinião, assim, não vinha, né, assim, não só da equipe, mas vinha até como a Red Bull se posicionava ali, assim, tendo o Kaká como um principal e o Daniel como um futuro ali, como um futuro, enfim. E aí, você, em 2010, que foi... Você tinha 26 anos, você fez foi a sua primeira corrida de enduro, brasileiro de enduro? Ou eu marquei aqui porque foi sua primeira... não, a primeira corrida de enduro foi em 2009. O brasileiro de enduro que você ganhou a primeira corrida. Cara, o Endurance Brasil aqui, eu fiz algumas... Endurance Brasil. Eu não sei quantos campeonatos eu fiz e quais eu ganhei. Não, é impressionante. Eu coloquei aqui obviamente eu não coloquei todos, eu coloquei os resultados mais importantes, porque é muita coisa, é chocante a quantidade de coisa que você já andou, já fez. Eu andei bastante, assim... Eu não lembro quantos campeonatos de Endurance eu fiz, nem lembro quais eu ganhei. A maioria não, acho que todos eles eu fiz com o Chico Longo. A gente fez... eu vi que você fez um monte no começo, Chico Longo, até acho que o Marquinhos fez algumas com vocês. Com a gente, tudo. Então eu fiz alguns campeonatos aqui de Endurance. Aqui teve uma época quando tinha o Brasileiro de Turismo, lembra que começou esse campeonato? Eu fiz o primeiro ano, era a equipe do meu pai. Meu pai montou isso que eu ia falar, eu marquei aqui, Serra Motorsport. Cara, foi muito legal, assim. Foi em segundo, vice-campeão. Vice-campeão. O Thiago Camilo ganhou esse campeonato, a gente foi vice-campeão e era um campeonato que a gente não tinha, assim... Era vendendo almoço para pagar o jantar ali, fazendo a temporada toda, sabe? Então foi... equipe de corrida, meu pai abriu a equipe ali, se aventurou ali para tentar abrir, foi legal. Foi uma experiência... legal ali, assim, de estar trabalhando com meu pai, não como, né, como pai, mas como chefe de equipe e tudo. A gente acabou como vice-campeão. No ano seguinte eu não voltei. E... que mais? Teve GT3 também aqui no Brasil, né? Tinha uma época que tinha o campeonato de GT3, lembra? O GT Brasil que eu marquei que foi 2010, você terminou em terceiro. Eu acho que 2009 eu corri também. Não, pode ser. É que eu só marquei os resultados importantes, porque senão eu ia fazer um livro aqui, se marcasse tudo que você fez. Mas teve um P3 em 2010 no GT Brasil, que acho que era a GT3. Brasileiro de Enduro P1, que eu acho que foi uma corrida só, pelo que eu entendi. Mas quando você andou de Enduro, você já percebeu que você gostou? Foi um bicho que te picou ali? Cara, eu gosto, assim, muito do Endurance, porque, como eu te falei, tem muita coisa, sabe? Assim, você tem... É um trabalho muito intensivo você tem muita coisa envolvida, você tem muito mais estratégia... Porra, você tem que saber um pouco a questão, você tá dividindo um carro com alguém, sabe? Então você tem que saber. É muito diferente você ter um companheiro de equipe e ter um companheiro de carro. São coisas completamente diferentes.
Porque, cara, no fim, o seu companheiro de equipe, você quer andar na frente dele, assim, né? Não que, assim, quando você é mais jovem, a sua preocupação é muito, pelo menos pra mim, era muito, eu tenho que bater meu companheiro de equipe, eu tenho que bater todo mundo, não interessa meu companheiro de equipe, né? Você tem que eu vejo aquele cara que às vezes ele só bate o companheiro de equipe e eles são 20º e ele tá super feliz porque ele bateu o companheiro de equipe. Não, você tem que estar lá na frente, pelo menos eu penso assim. E quando você tem um companheiro de carro, você tem que, cara, é 100% aberto ali com o cara, assim, sabe? Porque se ele for mal, você vai mal. Então você tem que conseguir fazer ele realmente evoluir tudo, aquele segredinho que você sabe da pista ali, assim. Não adianta você querer esconder pra ele, abrir, cara. Você tem que, sabe, assim, falar, meu, putz, vai um pouquinho mais por dentro ali. E ele pra você. E quando você acha um cara que é 100% aberto e funciona, é muito legal esse trabalho de endurance, assim. Então, e o comprometimento, que às vezes você guia muito diferente de um cara, né? Então você tem que saber que às vezes o carro não vai ser bom pra você. E também não tá sendo bom pra ele. Mas vocês estão achando alguma coisa que vai ser bom pros dois. Uma média ali. Isso, que vai funcionar pros dois. Isso, tem que achar um sacrifício, até em coisas bestas. Às vezes um banco, você faz um banco, putz, o banco é bom pra você, não dá pra você fazer um banco perfeito, mas tem que dar pra todo mundo guiar. Então, o Endurance tem muita coisa legal. E como eu te falei, hoje em dia o Endurance é classificação o tempo inteiro, cara. Não tem esse negócio de putz, fazer toma o carro cuidado, o carro durar. Não, Ele vai durar. Ele vai durar, entendeu? Ele vai durar, a corrida é longa, você cai pra trás, dá pra você voltar pra frente, você tem tempo com estratégia e outras coisas. Então, eu gosto muito do Endurance, assim. Eu não sei se você comentou, mas os seus companheiros de equipe no Endurance, eles são iguais nas 3 categorias ou não? Também não. São todos diferentes? São todos diferentes. Não, todos não. Eu faço o IMSA, eu corro eu e o Rigon. O Davide Rigon, que é um italiano, que também é piloto da fábrica. A gente faz a temporada inteira, que são 4 corridas, o campeonato inteiro do IMSA. A gente corre junto também no GT World Challenge, mas no GT World Challenge tem que ter 3. O terceiro é o Antônio Foco, que também é um piloto da fábrica. Que é bom pra caramba. Que é muito bom. E no Mundial de Endurance, eu faço com outros 2 companheiros de equipe, porque no Campeonato Mundial de Endurance, a categoria é uma categoria Pro-Am, que chama. Né? É uma GT1. Então, o que é a GT1? Você tem um piloto profissional, você tem um que também é profissional, que hoje a FIA ela tem uma categorização de pilotos que é o piloto Platinum, Ouro, Prata e Bronze. E no Mundial de Endurance, você tem que ter um Prata e um Bronze no carro. O Prata é um Pro. O Prata é um moleque ou que está começando agora, mas em termos de velocidade e tudo isso, por exemplo, um exemplo, o Fraga, há 3 anos atrás, que ele foi pelo primeiro ano para a Europa, não sei se 3 anos atrás, ele era prata. Cara, o cara que tá disputando o campeonato comigo aqui, entendeu? Então, lá corro eu, o Scott, que é um americano, que é o prata, um menino novo, super rápido, e o bronze, que é o gentleman do carro, que é o Kimura-san, que é um japonês. Então, e esse bronze, ele é uma equipe oficial da Ferrari. Mas ele é um gentleman driver ou não? Ele é um gentleman driver, né? É ele que paga ali o running no negócio, não é pela Ferrari, é dele. Ah, tá, entendi. Ali é como se a Ferrari, ela me... Uma concessão, né? Isso. Ela fala assim, ó, você tem o pacote esse... tá aqui. Você tem esse piloto da fábrica pra correr com você a temporada. Ah, entendi, legal. Ele não pode escolher o piloto. Ele pode, se ele quiser me negar, ele, né? Você não quero esse piloto, entendeu? Mas geralmente quando um gentleman tem a oportunidade de estar com um piloto da fábrica, ele acata. Por que não, né? E aí em 2016 você saiu da Red Bull, foi pra Eurofarma. E aí você já foi campeão. Fui campeão no meu primeiro ano. Campeão no primeiro ano. E também você ganhou a sua primeira Le Mans. E ganhei minha primeira Le Mans. Foi um ano de grandes mudanças. Você foi campeão na Stock assim que você mudou de equipe. Tem alguma relação com a mudança de equipe? Ou você acha que foi um amadurecimento, uma continuação do que você já estava evoluindo na categoria? Acho que são várias coisas, assim. Acho que primeiro é uma continuidade do que eu vinha melhorando e crescendo como piloto. Segundo, que eu cheguei numa equipe que estava muito preparada para ganhar um campeonato. Me senti 100% em casa ali na Eurofarma RC, com Meinha, com todo mundo. O que é o RC da Eurofarma? Rosine Campos. Ah, tá. Beleza. Tu não chama de Meinha, né? E me senti, super em casa, assim, fui super bem recebido. O Meinha tem um jeito muito diferente de trabalhar do que eu vinha do Matheus.
Mas é um cara que, pô, é o cara que mais tem vitória na Stock Car, mais título, que tá lá desde a corrida 1, ele tem muita experiência. Então, enfim, acho que foi tudo, assim, eu acho que eu cheguei numa equipe que estava muito preparada para ser campeã, que tinha um carro muito rápido, e a gente se deu bem, assim, acho que o jeito que o carro deles funcionava casou muito com o jeito que eu gosto de guiar, enfim. Aí E de cabeça, como que você tava? Como que foi? Você tava confortável? Você tava, talvez, numa situação... Você tava numa equipe boa? Você tava mais confortável e isso te ajudou? Ou tinha pressão e a pressão te ajudou? Cara, a pressão tá sempre lá, A assim, pressão tá sempre né? lá, Tá sempre sim. lá, mas acho que Mas é uma pressão que eu tô falando assim de, tipo, puta, meu, preciso, sabe? Não que você tenha ido mal, você tinha sido terceiro no ano é, anterior, mas sabe, tipo, porra, agora eu preciso ser terceiro ou melhor, tipo, tá cada vez mais difícil, sabe? é. Não, assim, não tinha esse tipo de Uhum. a pressão, eu sempre senti muita pressão vir muito mais de mim mesmo do que de qualquer fator externo Não, tô ali, falando de assim. você mesmo, assim, não tô É, nem falando da equipe, é. assim. Então, pra mim vinha muito, assim, a cobrança que eu tenho comigo mesmo, Aham. assim, né? Pelo tanto que eu me dedico, pelo tanto que eu treino, eu não posso aceitar, pô, sei lá, ser 15º, assim, entendeu? Sim, Porque eu acredito no lógico, meu não, lógico. potencial, né? Então, assim, Sim, eu sim. sei o quanto de tempo eu gasto me dedicando pra corrida, né? Então, pô, se não, alguma coisa Uhum. tá errada, se eu Uhum. tiver, no meu ponto de vista, tá errado, assim. Então, eu me cobro muito, eu tenho essa pressão Constante. constante e ela não diminui conforme você ganha, talvez ela só aumente, Uhum. assim, né? Porque você fala, cara, eu quero de novo, quero de novo, quero de novo. E acho que para isso acontecer, você tem que estar sempre se renovando, sempre entendendo enfim, melhorando em algum aspecto. Não dá para separar muito no tempo ali, porque você vai virando alvo, né? As Uhum. pessoas enfim, acho que te estudando, entendendo como é que você está fazendo para ganhar, e você tem que ir achando o caminho novo para tentar se manter Você ali. acha que o fato de estar correndo em tantos lugares diferentes, por exemplo, nesse ano que você foi campeão da Stock, você foi sua primeira Le Mans, sua primeira vitória na Le Mans. Eu não lembro se você fez algum outro campeonato junto, mas às vezes você está fazendo vários campeonatos, você está bem ocupado, ajuda, ele te cansa mais, mas te ajuda porque você, sabe, você acabou a corrida de estoque e aí puta, já virou para a próxima corrida que é É. na China. Eu Você não acho, fica remoendo é, aquele... cara, eu acho que tem essa questão de correr bastante, né? Ele tem o lado bom e o lado ruim. Uhum, Por exemplo, esse ano é disparado o ano que eu tô correndo mais. É muito difícil, cara. Assim, algumas coisas são bem difíceis. Por exemplo, igual a gente falou no começo, eu tô indo pro meu 6º final de semana uhum, seguido, sendo que esses 6 finais de semana seguidos são, pô, uma hora eu tô na França, uma hora eu tô nos Estados Unidos, eu volto pro Brasil, eu vou pros Estados Unidos, eu vou pra Bélgica, eu volto pro Brasil. uhum. Porque assim, cansa, cara. Pode ter gente que fala assim, pô, o cara corre de carro, né? Mas Não, cansa, cara. Cansa cansa muito, porque, pô, muito. as viagens são longas. Quando você senta no carro, pô, é É cansativo, é exaustivo. exaustivo. Você tem toda, enfim, como a gente acabou de falar, a pressão de querer ter o resultado bom, de performar bem. Então, eu acho que esse lado é difícil. Às vezes você entra numa sequência que é difícil. Por outro lado, eu tô sempre dentro de um carro, o que é Uhum, bom, por mais que o carro não seja o mesmo, né? Então eu tô sempre dentro de um carro, eu tô sempre guiando, eu tô sempre conversando sobre carro, eu tô largando, eu tô disputando, saio do carro, senta um outro cara no carro, pô, eu consigo ver o que que ele faz melhor que eu, uhum. o que que eu consigo fazer melhor que ele e ir aprendendo ali em alguma coisa. Então eu acho que isso só vai te dando mais experiência, sabe assim, e te dando mais Amadurecimento. amadurecimento, assim. Então, tem esse lado que é muito positivo, e tem o lado que, eu não vou falar que é negativo, mas tem o lado que é cansativo, Uhum. assim, né? É É cansativo, meu, porque o cansativo fim de fazer semana é tudo isso. exaustivo, aí você vai ter que viajar, E jet no fim, lag. exato, e no fim, cara, por mais que você queira, né? Isso sem falar também Não, família, né? é isso que eu ia te falar agora, você não tem como separar, né? É, Assim, você no fim, não é que você fala, eu sou profissional, desligo tudo e aqui é. sou eu. Não, você é uma pessoa Tem como. só, cara. Então, eu fico muito tempo longe de casa, pô, esse ano eu vejo pouquinho. Eu acho que talvez eu tenha ficado mais fora de casa do que dentro de casa, Com né? Assim, certeza. então, pô, eu vejo pouco meus filhos, vejo pouco minha mulher. Então, quando eu tô em casa, ao mesmo tempo que eu tenho que começar a pensar em preparar minhas próximas etapas, eu tenho que conseguir dividir ali e cuidar meus Uhum, moleques, tenho que pensar lá, treinar a parte física. Então, é legal, cara, mas assim, acho que é legal porque é difícil. uhum. E se é difícil e você tá conseguindo fazer acontecer, você tá aprendendo alguma Exato, coisa, você tá aprendendo pra melhorando, né? cacete, Assim, é, se é. você ficar sempre num marzinho muito calmo ali, você não vai. E a família vai pra algumas corridas? Como que é o... De estoque vai. Nas corridas de estoque aqui no Brasil, geralmente a Tenta minha levar pra mulher todas.
tento levar para quase todas. Obviamente não dá... Algumas, porque às vezes acontece que acaba a corrida e eu saio direto para o aeroporto para ir para algum lugar. Putz, aí, sabe, para eles irem sozinhos, tudo, a gente não vai. Para fora eles não foram em nenhuma ainda. Muito novos também, né? Mas a gente começou a conversar sobre isso, sabe? Assim, até para, de repente... Juntar umas férias. Juntar um pouco, pô... juntar o útil ao agradável, assim, né? Já que eu tô indo para tanto lugar correr, vamos começar a tentar levar eles para eles começarem a conhecer, né? Esse tanto de lugar que eu tô viajando. A idade né? tá ótima para isso. Ótimo. Começa a ter um pouco de lembrança, de memória. Exato, né? Então, pô, vai, leva os moleque, faz ali um programa cultural ali, faz eles conhecerem os lugares e tudo. É uma coisa que a gente tá começando a pensar em fazer. Mas aqui no Brasil o Lucas vai já há bastante tempo em todas as corridas. Como eles chamam? É Lucas e... O Lucas é o meu mais velho, que vai já há bastante tempo, e o Felipe. O Felipe não gosta, cara. Não gosta? Eu não gosto. Puta, graças a Deus, né? Ele não gosta. Ele fala, pô, vamos na corrida? Ele fala, pai, eu já te falei que eu não gosto de tocar. Ele não gosta da Stock Car especificamente? Ele não gosta de corrida, ali assim. Então, quando eu falo pra ele, cara, quer ir lá assistir o papai? Ele fala, meu, eu já te falei. Ele fala assim, ó, eu já te falei que eu não gosto de tocar. Então tá bom. Mas vai lá assistir o papai uma vez, tudo. Então, assim, o Lucas vai bastante com a minha esposa e o Fê não. Legal. E quando você fez a Le Mans a primeira vez, que foi no primeiro ano que você foi campeão, como que foi? Eu vi que você fez de Aston Martin. Você não tinha nada a ver com a Ferrari ainda. Como que foi? Como que surgiu pra você? Cara, é uma história legal. Tentar ser breve na história, assim, que ela é meio longa. Mas eu corria de estoque aqui. Eu ainda não estava fazendo nada lá fora. Isso em 2015, mais ou menos. Tá. E eu tinha um engenheiro aqui, que trabalhava na equipe do Andreas, um francês. Ele trabalhava, na verdade, era uma empresa. Ele trabalhava para uma empresa dos Estados Unidos. E o Andreas contratou essa empresa para dar consultoria. Essa empresa mandou esse francês para cá. Eu conheci ele, chama Emmanuel Gon. E enfim, e essa empresa, ela prestava assessoria para várias equipes do mundo, para montadoras, e prestava assessoria para a Dunlop também. É uma empresa de engenharia ali. E aí a Dunlop, ela estava começando a fazer o projeto para voltar para o campeonato mundial. E ela precisava de um piloto para testar os pneus, por ela. Ela não queria só que a fábrica tivesse a fábrica trazendo um piloto, ela queria ter um piloto dela. E aí o Manu, que é assim que a gente chama ele, virou e falou assim, ó, eu tenho um piloto no Brasil que, se vocês quiserem, acho que pode funcionar, encaixa. E aí eu fui, em 2015, pela primeira vez, ele me levou pra Monza, foi a primeira vez que eu fiz um teste pra eles, pra Dunlop. E aí eu comecei a testar pra Dunlop. Uma hora a Dunlop acertou de fornecer pneu pra Aston Martin. E aí eu comecei a testar os Aston, mais pela Dunlop, eu ia como piloto. E aí nisso a gente começou a conversar, eu e a Aston, e no final de 2016 a gente acertou para eu fazer 2017 Le Mans. Só Le Mans? Não, na verdade eu fazia a primeira corrida em Silverstone, depois em Spa e Le Mans, e aí acabava. E na verdade essas duas serviam como uma preparação para Le Mans. Eu ia fazer um final de semana, nunca tinha feito um final de semana de corrida com a equipe, né? Eu já tinha testado, que é completamente diferente, não tem. Então eu já tinha testado. Aí a gente acertou, eu fiz essas duas primeiras etapas, que a gente nem foi bem, na verdade, nessas duas etapas. Peraí, eu perdi. Isso era pela equipe... Ah, tá. Você criou uma relação com a equipe da Aston Martin. Isso, porque o que aconteceu? Como eu ia não tinha lá... mais nada a ver com a Dunlop. Não, porque o que aconteceu? Como eu ia lá e testava pela Dunlop o pneu... Só que o carro que a gente estava usando era a Aston Martin, a equipe que estava lá era a equipe de fábrica da Aston, ela via quem estava guiando o carro. Você criou e aí a gente foi criando ali, fomos conversando, eles iam precisar de um piloto para ser o terceiro piloto do carro, em Le Mans, que faz com 3, e aí a gente, foi demorado, assim, cara. Eu lembro que demorou tanto que um dia o cara falou, vamos, a gente marca por telefone, uma conversa semana que vem. Eu falei, não, é o seguinte, me passa o endereço, eu vou até aí. Vou aí. Aí eu peguei um avião, fui pra Inglaterra, bati lá na porta, falei, vamos sentar e vamos conversar direito. Vamos dar um jeito nisso. Estilo meu pai. Meu pai falou assim, você tem que falar no olho, telefone, WhatsApp, que não sei o que lá. Aí, essa do telefone, te ligo. Puta, essa é cara, foda. vai lá, faz acontecer o negócio. Aí, peguei o avião, fui pra lá, e era na ProDrive. A ProDrive que roda os carros da Aston Martin. E aí fui pra lá, bati na porta, sentei ali, acertamos. Aí fiz essas duas corridas e chegou em Le Mans, a gente ganhou Le Mans. E aí que as coisas começaram
a mudar um pouquinho lá fora e abrir algumas portas, né? Primeiro porque ganhou o Le Mans, total. né? A primeira participação e, pô, uma super coisa importante. E aí até teve a oportunidade de levar pra frente com a Aston Martin, só que eles queriam que eu não... Mas calma, eu queria... Você passou muito rápido por um mais importante que é a Le Mans. Como que foi, assim? Vocês fizeram essas duas coisas que foi mal no começo, né? É porque acontece assim, tem duas coisas, né? Le Mans é muito importante. Às vezes é mais importante você ganhar Le Mans do que você ganhar o campeonato. Com certeza, é que então, nem muita Indy, muita gente esconde, né? A gente tem lá o balanço de pernas. Então, as duas corridas foram realmente uma preparação. Como se a gente estivesse treinando durante uma corrida ali, assim. Aí a gente foi pra Le Mans e, pô, Le Mans... O carro era sensacional. Primeiro o carro a gente era muito rápido de reta, que lá é muito importante. E o pneu que a Dunlop fez para aquele ano era sensacional, o pneu para Le Mans, porque para Le Mans geralmente a gente tem um pneu especial ali, que é muita reta, pouca energia no pneu, enfim. E era só Dunlop no nosso carro. E os outros eram Michelin. Então Porsche, Ferrari estavam de Michelin. Tá. A gente estava de Dunlop. Entendi. Entendi. E lembra que a gente falou no começo, até que tem essa... Lá no Mundial é aberto ali, né? Então, e aí fomos. O carro era bom. Pô, a corrida é sensacional. Minha primeira experiência em Le Mans ali. Assim, eu não passava nem perto de pensar que eu ia ganhar Le Mans. Não tinha nem pensei. Como que foi o preparativo? Como que é o preparativo para Le Mans? Porque a pista não é uma pista, né? É traçado de rua, praticamente. Traçado de rua, Você usa só um pedacinho da pista do Bugatti ali, que eles chamam traçado de Bugatti. E aí, quanto tempo você começa a testar antes? Como foi o processo até chegar a linha de chegada lá? Tá. Então, por exemplo, assim, direto para Le Mans, na verdade, o que você pode fazer é simulador, né? Você faz um simulador pra você ir aprendendo a pista, faz sua preparação, cada piloto do jeito que faz, ou assistindo vídeo, assistindo os dados. Qualquer jeito sem você guiar o carro. Sem você guiar o carro, porque você não tem como ir pra pista. E o que tem em todo ano tem um final de semana antes, você tem um treino, um dia de treino lá. Então eu fui pra lá, aprendi a pista ali em um final de semana antes. Que você também não anda muito, porque você tá dividindo o carro com 3, cada volta demora 4 minutos. É um final de semana antes da corrida só que vocês andam. Antes era 2 finais de semana antes. Você tinha um final de semana de teste, aí um final de semana livre era a corrida. Aí depois da pandemia eles tiraram, juntaram. Chega lá em você fica 2 semanas pra acabar tudo. E aí foi. E aí, cara, na verdade, eu quase não acertei. Eu lembro agora por que eu quase não acertei. Demorou. Porque era assim: você fazia o teste, aí tinha um final de semana livre, e aí tinha corrida. Nesse final de semana livre, tem a pesagem que eles chamam. Que os carros vão na praça, pesam, os pilotos apresentam, e aí você tem que passar lá, fazer um monte de coisa. E eu não ia conseguir chegar a tempo. Tinha estoque. Eu tinha estoque, cara. Então, eu fiz o teste. Voltei pra cá, corri de estoque, peguei o voo no domingo, cheguei segunda, cheguei tipo nos últimos... eles montaram uma missão pra eu conseguir chegar lá, porque se não chega, poderia ter um monte de problema. Assim. E o ano que você foi campeão, você tava brigando pelo campeonato, então não tinha como você nem ser aquele tipo, exato. puta. Né? E aí foi isso, eu consegui, bom, enfim, cheguei de última hora, fiz... Enfim, a gente fez a corrida foi muito legal, porque ela foi disputada a gente ganhou na última volta essa corrida. Ah, é? A gente ganhou na última volta. De 24 horas, a gente passou o Corvette na última volta. Caralho, não tinha liderado a corrida inteira. Provavelmente em algum momento... A gente, em algum momento, a gente liderou ali, assim. Parado, né, eu não lembro ali, assim. Sim. Mas foi uma briga até o final. Foi uma briga até o final, e a gente passou ele. Quem terminou a corrida foi o Johnny Adam. E ele passou o cara, eles estavam disputando, e nessa disputa o Corvette, ele chegou a passar o Corvette passou de volta, eles estavam na disputa direto. E aí pôs pressão ali no Corvette, o Corvette deu uma bloqueada de pneu, estourou o pneu dele, a gente passou ele na última chicane e ganhou a corrida. Na última chicane abrindo a última volta. Mas enfim, depois de 24 horas, 4 minutos não é nada, é um segundo. E, pô, foi... Quem tava no volante? O Johnny Allen. E quando que você percebeu, assim, tudo bem, que eles furaram o pneu, mas vocês estavam em segundo e... Como que tava a emoção naquela hora? Assim, cara, eu lembro, assim, que não passava na minha cabeça ganhar alemã. Sabe assim? Tipo, passava assim, cara, tô indo aqui, quero ir bem e tava sempre focado na minha performance ali, de, tô tendo essa oportunidade, quero entregar, pra mim... Correr à noite em Le Mans, essa é a primeira vez, já tinha feito Daytona, mas Daytona, na verdade, de noite é dia, praticamente. Tem tanta luz lá que não... Então, era a minha primeira experiência numa noite mesmo, assim.
Já tinha feito 24 horas, então? Você tinha feito Daytona? Já tinha feito Daytona algumas vezes. Só que Daytona de noite tem tanta luz, você conhece lá, estádio, é um estádio, né? Então tinha muita coisa nova ali, assim, sabe? E... Então eu tava sempre sinto... eu lembro que eu não tinha essa... Tipo, cara, vamos tentar ganhar alemã, sabe? Porque, eu tô indo pra uma das maiores coisas do mundo pela minha primeira vez, sabe? E o outro carro, na verdade, era o carro 1 da equipe, o que era o Nick Tim, o Soris, enfim. Então a gente tava ali na nossa, fazendo o nosso ali, quietinho. E, cara, aí de repente no meio da corrida a gente era muito rápido, muito rápido. A gente conseguiu, a gente teve, eu não lembro o que aconteceu no comecinho, a gente não tava tão bem. Depois, pum, a gente foi pra cima de novo, chegamos perto deles. E aí a gente ficou ali na disputa, aquela coisa de estratégia, para antes, para depois. E no último stint saiu juntos os dois. E aí ali a gente falou, cara, vai dar. Pode ser que dê, sabe assim? Pode ser que dê, tamo na briga. E, pô, foi muito legal. Pô, imagina, você tá louco, uma emoção. Foi muito legal, assim. Demorou pra cair a ficha, sabe? Cair assim, a ficha, bateu o santo ali. Foi especial, assim, cara. Porque Le Mans é muito legal, como eu te falei, é uma das coisas mais legais, assim. Pô, fora que é uma das Triple Crown, né? Que categoria que era? Era GT Pro. GT Pro. Eu corri todas desde 2017, que foi o primeiro ano que eu fiz, até hoje eu fiz todas. Fiz desde 17 até agora. E todas eu fiz pela GT Pro, só esse ano que não existe mais a GT Pro, que acabou a GT Pro, só tem a GTA, que é com o amador, como eu expliquei, eu fiz com a GTA. Hoje são... tem a Hipercarro, a LMP2 e o GTA. E o GT, só são 3 categorias. 3 categorias. O que eu lembro de ver... Eu até tava falando isso com um amigo meu quando a gente tava vendo, tipo, highlights da corrida, no pódio, tinha acho que 4 carros parados ali embaixo, não sei se tinha algum... É porque, não nesse ano, mas no ano anterior, até ano passado, você tinha a GT Pro. Você tinha a Hipercar, LMP2, GT Pro, GTA. Entendeu? Aí, o que tem esse ano é que eu acho que dentro, talvez, da GT, do LMP2, talvez tenha um LMP2, alguma coisa assim. Tá. Eu não sei também, porque eu não acompanho muito. Pode ser. Porque a gente tava vendo isso, eu vi depois eram 3 categorias, só queria, não caía a ficha do que era. Mas e aí, esse ano você fez as 2 corridas mais Le Mans? Aí como a gente ganhou o Le Mans, a gente subiu no campeonato, a gente até foi para mais 2 corridas, mas aí depois a gente não terminou a temporada. E aí acabou. Aí, com a Aston foi isso. Aí Ganhou a estoque? Aí eu ganhei o campeonato de estoque. E aí, como eu tava falando, foi como começou a abrir porta pra mim lá no ano. É isso que eu ia perguntar. O que mudou na sua vida a partir de 2017? Assim, você foi de não ter nenhum vice-campeonato de Stock Car pra ter campeonato de Stock Car e ter umas 24 horas de Le Mans, assim. Mudança de vida total, assim. Um piloto ser campeão de Fórmula 1. Então, acho que ali as coisas começaram, enfim, as engrenagens encaixaram ali, assim, as coisas começaram a acontecer. Eu até tive a chance de continuar na Aston, mas eles queriam que eu não corresse de Stock Car. E, pô, era o ano que eu acabei de ganhar meu primeiro campeonato da Stock Car, sabe, assim, é uma categoria que eu tenho um carinho muito grande, assim, onde eu me tornei profissional, enfim, é minha base. Fora que a Stock Car é uma categoria muito legal como competição. É legal e tá ficando cada vez mais legal. Então, putz, eu não quis abrir mão da Stock Car e eles não quiseram. E aí... eles queriam você exclusivo. Eles queriam exclusivo. E aí eu falei que exclusivo não dava, que eu precisava correr de... Que eu precisava não, que eu queria correr de Stock Car. Eu queria continuar na Stock Car. Aqui, tá com a família, tudo. Exato. E aí comecei a partir de no final de 2017, eu comecei a me envolver mais com a Ferrari. Que, na verdade, eu comecei em 2018, tinha um cara que corria de Aston, que era o Paul Dallalana, que é um gentleman driver também. Então, enquanto eu corri na Pro, esse cara corria na GTA. E aí, ele ia fazer Daytona em 2018 com a Ferrari, na GTA. E lá nos Estados Unidos chama GTD. Sei lá como é que chama. E aí eles falaram de um piloto. Eles me ligaram. Falaram assim, Daniel, você quer fazer com a gente? E eu falei, vamos lá. Aí era eu, o Matias Lauda, o Pedro Lamy e ele. E eles correram de Ferrari pela F-Corse, que é a equipe oficial ali da Ferrari.
E aí foi como as coisas começaram a acontecer, porque aí eu corri, aí a F-Corse me conheceu em Daytona, aí depois dessa a gente fez Sebring também. Foi bom o resultado? Como chamou alguma atenção ou não? Foi só um começo de relação? Não, eu fiz a pole para Daytona nessa corrida. E até, pô, ali conversei, falei, ó, eu não vou correr com a Aston esse ano e tal. Se vocês precisarem para alguém para Alemã, vamos conversar. Eles, já tá meio certo. Tá bom. Aí saímos dali e fomos fazer Sebring. Aí chegou em Sebring, os mesmos pilotos ali, eu, o Paul e tudo, eles me chamaram para fazer essa também, e eu fui e fiz a pole de novo. Aí o cara da F veio, o Amato veio e falou assim, pô, acho que talvez dê pra gente fazer alguma coisa pra Alemã, vamos conversar, não sei o que lá. E eu acertei. Aí a partir desse momento, eu comecei a correr, eu fiz 2018. Desculpa, quando você fala... porque você corre, você tem companheiro de carro, né? Não de equipe. Quando você fala que você fez a pole, como que funciona? Porque não é só você, né? Eu não sei. Não, Daytona sou eu. Você sai, classifica, você escolhe um pra classificar. Tá, você escolhe uma classificação normal, Tá, beleza. Né? Tem alguns campeonatos, por GT World Challenge que eu corro hoje em dia, não. Cada piloto faz uma classificação e a média dos três vira coisa. Tá. No EC, não. No EC não sou nem eu que classifico, é obrigatório que seja o bronze que classifica. Tá. E no IMSA pode classificar, que foi a que eu fiz a pole 2 semanas atrás. Tá. Que aí também pode ser, é só você. Sou eu. Você sai lá, tem 15 minutos, vira o mais rápido que você conseguir, acabou. E Daytona é sempre que é o mesmo campeonato. Daytona faz parte do IMSA. Sim. E aí eu fui pra Sebring, a gente conseguiu fazer a pole de novo. E aí o Amato veio, conversou comigo e... Amato é o cara é o dono da F-Corse. Tá. Ele não é o da Ferrari, é o dono da F-Corse. Então o meu primeiro contato foi com ele. Concessionário. O meu primeiro contato foi com ele. A F-Corse é uma equipe gigantesca, né? Ela que roda os hipercar hoje em dia. Eles fazem assim... Ela é a equipe da Ferrari, não é? É a principal equipe. Eles fazem, cara, não sei, mas fazem uns 60 carros, assim, entre todos os campeonatos do mundo, assim, é uma equipe, absurdo. É muito legal de ver como ele orquestra ali o negócio. É realmente um negócio, não é uma equipe de carro de corrida, é um negócio. Por exemplo, o Amato, ele não fala um A de carro de corrida. Se ele tem 60 carros, são 180 pilotos, sabe assim, ele não fala nada de carro de corrida, sabe assim? Ele cuida de uma empresa que faz carro de corrida. E ele cuida dessa empresa e você vê, é bem diferente, assim, não é uma equipe que tem 2 carros de corrida bem pequenininho. Ele gerencia a empresa, tem o cara que olha o carro, mas ele gerencia a empresa. Você tem lá, para cada campeonato, tem o seu diretor esportivo, diretor técnico, tem o engenheiro daquele carro, obviamente alguns engenheiros vão rodando em campeonatos diferentes, mas enfim. E aí, o meu primeiro contato foi com ele, a gente acertou e eu corri 2018. A partir de 2018 eu comecei a correr com a Ferrari. Mas eu fui efetivamente virar um piloto de fábrica da Ferrari, contratado pela Ferrari, não contratado pela F-Corse, em 2020. Eu fiz 18. Eu corri Le Mans, a gente terminou em quinto, sexto, sétimo esse ano. Eu acho que foi sétimo. Na verdade, quando eu tava pesquisando no Wikipedia, ele aparece 2 vezes Le Mans no mesmo ano. Tá errado, mas eu não conseguia encontrar exatamente o resultado. Eu coloquei P7 aqui, que foi o que apareceu, mas eu não sei. Eu não lembro o que foi, mas eu lembro que a gente teve um problema, a gente teve que parar no box, 2018 não foi bom. Você ganhou uma de IMSA também? Em 2017? 18? Eu até anotei aqui, na IMSA 2018, você fez 4 corridas em 3 equipes diferentes, ganhando a última com a escuderia Corsa. Então... é verdade, a gente tá em 2018, tô pensando. Então, 2018, eu corri lá, a gente não terminou bem, a gente teve um problema, e eu também fiz algumas corridas dos Estados Unidos, que eu já tinha feito as 2 poles no começo do ano, e aí na última eu fui para uma outra equipe, que é a escuderia Corsa, que a gente ganhou o Petit Le Mans, que é uma corrida bem legal também. É uma corrida grande ali dentro do campeonato dos Estados Unidos. Por que ela é tão importante? Porque as pessoas falam, ganhei Petit Le Mans. Qual a importância? É uma corrida grande ali do ano, é uma das corridas de endurance, é uma corrida de 10 horas. E eu ganhei essa corrida em 2018 e 2019. 2019, Eu ganhei 18 e 19 essa corrida. E eu ganhei com a escuderia Corsa. Aí, em 2019, eu corri com a F-Corse de novo, com a Ferrari, e a gente ganhou esse ano também. E aí, Le Mans. Le Mans, Isso, a gente ganhou Le Mans. Você ganhou Petit Le Mans, você ganhou Stock, Petit Le Mans e Le Mans no mesmo ano. Isso.
E aí, nesse ano, eu assinei com a Ferrari, e a partir de 2020 eu virei realmente piloto da fábrica, e eu não vinha como um piloto pela F, entendeu? E aí virei um piloto da fábrica a partir de 2020. Como que é o seu relacionamento com a Ferrari? Eu já te perguntei um pouco como que é a parte de trabalhar com a Ferrari, mas assim, um relacionamento. Você tem um cara lá que você conversa, porque eu lembro quando eu tava trabalhando com os pilotos lá na Europa, sempre tinha um cara da equipe que ia supervisionando, sabe, todos os pilotos, tava lá na pista, tinha o cara da Renault que via todos os pilotos da Renault. Como que é esse relacionamento com a Ferrari, assim? Como que é a parte... a gente tem a divisão, né? A Ferrari tem a divisão que chama Competizione GT. Então tem toda uma área, enfim, não é uma pessoa, tem várias ali. O chefe ali, digamos, o meu chefe ali é o Antonello Coletta. Mas tem muita gente ali, assim, tem o cara que, eu tô falando pra marcar meus voos, tem o cara que eu tô falando pra não sei lá, tem o cara que... Mas tem bastante gente. Tem uma equipe que tem uma divisão dentro da Ferrari, que é a Competizione GT, e ela cuida de toda essa parte das competições. E é fácil trabalhar com os caras? Fácil. E uma pergunta, na verdade, sobre Le Mans. Você tem 2 vitórias dentro da categoria GT. Para você como piloto, isso é uma pergunta que eu sempre quis fazer para algum cara que ganhou Le Mans. Para você como piloto, essa obviamente é um dos melhores resultados da sua carreira, mas é satisfatório, assim, você tem a vontade, tipo, de dirigir um protótipo, tentar ganhar, sabe, assim, entendeu a pergunta? Entendi. É 100% satisfatório. Sim, óbvio, você tá ganhando. Primeiro porque, apesar de não ser, digamos, a categoria principal... Você não tá disputando com o cara, é outra coisa, assim, não tem aqui... E segundo, porque ela é dentro das categorias que existem. Tem 2 categorias Pro. Você tinha até então, só tinha 2 categorias Pro em Le Mans, que é a principal e a GT Pro. GT Pro. Né? Então a questão é que eu tô na categoria de GT, mas eu tô na principal categoria de GT, que é a Pro, com pilotos profissionais, com as fábricas. Era a gente correndo contra a Porsche, contra a Corvette, contra a Aston, quando eu não tava na Aston. E é 100% satisfatório. Assim, lógico que é legal você ter a vitória na principal, mas assim, eu acho que como satisfação é muito mais, talvez, para preencher o ego ali, assim, falar que você ganhou na principal, porque em termos de dificuldade, não é mais fácil ganhar na Pro. Não. Então, assim, a dificuldade que você tem, a competição que você tem, é a mesma fábrica, é só um outro tipo de carro, mas a dedicação de todo mundo ali, assim... o nome mesmo, assim, tipo, a denominação. Assim, lógico que eu tenho vontade de ver como é que é guiar o protótipo e entender como é que é ele e tudo, mas eu assim, cara, onde eu tô hoje, eu tô satisfeito, assim. Tá louco. Não posso reclamar da onde eu tô. Sempre onde eu quis chegar é isso, conseguir conciliar tudo isso. Mas assim, tipo, é um negócio que você tá indo atrás, assim, você vai atrás ou você tá mais num... Não vou atrás, assim, não tô tentando criar essa oportunidade pra mim, assim, se for essa pergunta. É mais ou menos isso, assim, você quer andar de protótipo? Essa que é a pergunta. Assim, não quero andar, assim, não é que se a oportunidade aparecer, cara, vem, Daniel, você vai fazer hoje um teste de protótipo, eu não vou falar não. Eu vou lá porque eu quero ver. Mas não é uma coisa que eu tô buscando, assim, sabe? Acho que talvez pela minha idade, pela minha família. Se eu fosse um moleque, talvez, de 23 anos, de 22 anos, com certeza. é outro. Talvez eu estivesse morando lá fora, não estivesse correndo mais de estoque. Mas hoje, poder estar 100% envolvido no programa da 296, sabe? É muito legal você ver uma coisa que você está desenvolvendo e os outros ganhando corrida com uma coisa. Então, tá 100% envolvido com a 296. Esse papel é importantíssimo, a primeira, você tá correndo na Stock Car, que é uma categoria que eu adoro, acho legal, tá correndo na melhor equipe, com o meu melhor patrocinador, onde eu sempre quis correr, onde, a gente desde que está junto, a gente tem tido muito sucesso junto. Não quero sair daqui, assim. Eu gosto muito disso aqui e quero continuar aqui. Fora isso, conseguir correr por uma das maiores montadoras que tem, ser piloto oficial dela, da Ferrari. Às vezes eu não quero me sentir um arrogante falando assim, mas é que é uma coisa pra mim legal, né? É o sonho de qualquer piloto, então, né? Ter isso na Stock Car, conseguir correr pela Ferrari, conseguir correr nos principais campeonatos, cara, de GT. Eu corro no campeonato americano, corro no europeu, corro no mundial. Consegue fazer, assim, corro 3 corridas que eu adoro, que são uma das 3 maiores corridas de 24 horas, Daytona, Le Mans, Spa. E ainda, ter a sorte de conseguir conciliar todos esses calendários para conseguir fazer tudo isso acontecer,
Do caralho. Não dá pra pedir mais, né? Eu preciso só continuar trabalhando para fazer as coisas acontecerem, assim, eu quero continuar fazendo tudo isso, eu só quero trabalhar para as coisas, né, para os resultados continuarem acontecendo dentro disso, assim. É para isso que eu trabalho, não para tentar criar uma oportunidade num protótipo, não é o que eu tento hoje em dia. Esses hipercarros são do caralho, né? Não, é do caralho. É legal. Queria ver de perto, sentir como que é. É bonito, assim, é bonitão, é rápido. A estrutura... É muito rápido. A estrutura é um absurdo, assim. A hora que você vê, parece uma equipe de Fórmula 1, sabe? Você vê a Ferrari com um hipercar ali, assim, você fala, meu, quantidade de gente que tem trabalho. Tá indo melhor que a equipe de Fórmula 1, né? Tá indo melhor. É legal, assim, é muito legal. Óbvio que, assim, de novo, tenho vontade de saber como é que é, mas não é uma coisa que eu tô trabalhando, fazer assim. Eu tô realmente muito satisfeito onde eu tô. Você andou de protótipo? Cara, eu fiz um treino uma vez quando eu testava pela Dunlop em Aragon, uma pista na Espanha. Eu fiz um teste de LMP2. E é legal. É legal, né? Porque no fim é o carro mais rápido que eu já andei na minha vida. Muito rápido. Uma vez eu fui numa corrida em Silverstone, de WEC. Cara, eu ficava impressionado, assim. Uma hora eu parei, sentei ali na Maggots Beckett ali. É chocante, assim. Você vê aquele carro vindo a velocidade que... O LMP2 é um carro muito rápido, assim. Ele é mais leve, né, que um hipercar e tudo. Então, em termos de curva, quando você olha, em algumas curvas, curvas de média para baixa velocidade é muito parecido. De alta, o hipercar tem mais downforce. E aí o hipercar tem muito, muito mais potência, assim. Então... Aí, e é legal que você vê na TV, parece que é um carro gigantesco, assim, mas você olha de perto, ele não é tão grande, né? Ele é pequeno. Parece um formulinha fechado, um negócio fechado, com a roda fechada. É legal, né? É uma categoria legal. É uma categoria que tá meio que acabando também, né? Ano que vem, por exemplo, não tem mais. No EC vai ser só o Hipercar e o GT. Não tem mais LMP2, só duas. Porque o Hipercar, várias montadoras aderiram, né, ao Hipercar. Então, ano que vem deve ter bastante Hipercar. E a partir do ano que vem, no Mundial, passa a ser GT3. Lembra que eu te falei que o GT acaba, aquele modelo de carro? Entendi. E aí, quando vira GT3, tem muito mais montadora que tem o carro de GT3. Então... Montadora, equipe... as montadoras ali, digo assim, por exemplo, hoje em dia, as únicas montadoras que tem o carro GTE é Aston, Corvette, Porsche, Ferrari. GT3, essas quatro tem. Não tem mais o Ford GT? Não, a Ford tá voltando com o Mustang agora. É verdade, eu vi que eles lançaram com GT3, né? Com GT3. Porque a GT não existe mais. Acabou. Ninguém tá lançando esse GT. Entendi. Então a Ford tá voltando, aí você tem Audi, você tem Lamborghini, você tem Mercedes, você tem Honda. Cara, você tem muito mais carro. As montadoras estão com muito... Então, assim, a hora que você olhar, o grid dá... Só entre Hipercar e GT, você dá a capacidade de... Qual que é a capacidade? Eu acho que são 36, se eu não me engano, para circuitos, tipo, quando você vai para Spa ou Portugal, 36. Le Mans larga mais, né? Le Mans larga 50 e alguma coisa. Nossa, é loucura a quantidade de carro. Pô, agora a gente fez... Loucura eu fiz agora as 24 horas de Spa, cara. 24 horas de Spa a gente largou em 70 e poucos GT3. Eu vi a classificação dessa corrida. Nossa, você loucura, tá cara. A classificação eram dois grupos de 30 e... Não, é todo mundo junto. Era todo mundo junto. Todo mundo junto. É tipo assim, a classificação não é uma classificação, é uma sobrevivência, sabe? Porque, achar uma volta livre é impossível. É impossível. Foi chovendo à noite, não foi? Chovendo à noite. Tá louco. Não dá pra enxergar nada. Loucura. Eu não consegui dar uma volta. Loucura. Saí pra classificar, o que eu faço, cara? Aí tirei o pé pra dar uma volta, aí deu bandeira vermelha. É sobrevivência. A classificação é sobrevivência. É diferente quando você sai pra... eu tenho que acertar aquela curva, sabe? O décimo, assim. Lá não, lá é sobrevivência. Lá você tem que conseguir dar uma volta. Até no seco é assim, sabe? Porque, você pega piloto tirando o pé pra abrir a volta e eles não estão nem aí, assim. Isso é uma coisa chata desse campeonato. Que todo mundo reclama e... Você tava em Spa nesse fim de semana agora, que aconteceu o acidente do menino lá. O acidente do menino. Aconteceu 3 horas antes da nossa corrida. Caralho. Como foi? Foi ruim, cara. Tava mal, imagina assim, antes da começar a corrida ainda. E, garoando pra gente. A gente lá no slick na garoa. Nossa. É ruim, assim, é uma sensação estranha, sabe? Você vê, aconteceu, o moleque perdeu a vida ali, tão novo, e o show continuando. No momento você fala, cara, tá tudo errado, assim. Tem que parar isso aqui, assim, sabe? Não sei, em alguns momentos eu tive essa sensação, tipo, mas não... E teve algum momento ali na categoria de vocês, sei lá, uma conversa, alguma coisa do tipo? Não, só continuou? Só continuou. Como se fosse nada. Ele bateu, como que foi? Ele bateu, ele
Eu não vi o acidente, cara. Não, eu não vi também. Eu também não vi. Porque que aconteceu e aí eu vi os caras do meu lado. Puta, você viu? Eu falei, cara, eu não quero. Eu tenho que correr 24 horas agora, tá meu garoando, eu tô largando de pneu slick. Eu não quero ver como ele bateu. Não, eu queria saber se, tipo, se ele morreu na hora, se tinha morrido depois. Eu acho, assim, eu não Não vi. que importe. Não, nada, mas... Porque eu não sei. Eu não sei. Eu sei que levaram ele pro hospital e chegou sem vida ali, assim, mas não sei se... Nossa, tá louco. Não, mas é um... Foda. É ruim. Na mesma pista é ruim. com o Rio Depois, cara, você enfia o capacete, começa a correr, você esquece. Assim, choveu na corrida? Durante a corrida, não. 6 horas, né? Não, 24 horas. 24 horas? 24 horas foi no sábado, então, que ele morreu. Ele morreu no sábado de manhã. E a gente largou no sábado, 4 da tarde. E terminou domingo. No domingo, às 4 da tarde. E durante a corrida não choveu, mas começou úmido. A gente chegou no grid encharcado de chuva e largamos de slick. Era difícil ali a situação. Processar tudo. Você faz o ruge de pneu slick no úmido. Cara, é perigosíssimo, meu. Não, a pista é muito legal. Do caralho, pra mim é das mais legais de todas. Mas ali, o Ruge é uma curva que as coisas podem dar muito errado, né? Há um tempo atrás morreu um menino, agora morreu outro. Mas melhorou agora um pouco, né? Pelo menos a Ruge em si. Tudo é que o que morreu não foi da Ruge. O grande problema, na verdade, da Ruge ali assim, é que ela é cega, né? Então você tá subindo, se acontece uma coisa... Lá em cima, a 3 segundos antes de você chegar, não tem como você evitar, assim, quase, entendeu? Na hora que você aparece, tem um carro parado ali, você dá nele. E ali, tava chovendo o nível que não era pra ter acontecido aquela corrida dos moleques, né? Na deles ainda tava chovendo bastante. Você vê um carro passando com spray, você já não vê nada atrás, assim. Exato. Some tudo. Então, quer dizer, assim... O Ruge é uma das curvas mais prazerosas de fazer, mas é uma curva perigosa ali, assim, né? Se alguma coisa der errada, é ruim porque você não tem essa visibilidade. Hoje em dia, fora da pista, é tudo asfalto. Você até tem tempo de... Mas, cara, você tem que pensar que às vezes tá saindo dela a 230. Mas o acidente e a hora que foi lá em fica cima, de pé, aparece... tem um cara. E geralmente, quando acontece um problema ali, é a hora que acabou a coisa que você fica reto ali assim, teu cara tá exatamente ali. Aí não tem como você ver. E não deu nem tempo de acionar uma bandeira amarela. Porque, tipo, você tá entrando aqui assim, esse cara rodou e parou ali, em 1 segundo e meio você chega. E dá um acidente, né? É uma loucura. E não tem área de escape ali em cima, né? Não tem uma área de escape. Mas geralmente quando acontece a coisa, pelo jeito que é a curva ali assim, existe a chance de área de escape assim pro o carro que bateu, no caso ele, ter parado fora da pista, sabe? Então, mas é difícil porque tava molhado, do jeito que a grama. pista ali assim, ó, coisa, às vezes você acaba ficando meio que no traçado, sabe? Pelo jeito que você roda. Então é difícil. Aí 2020, a gente falou de 2019, né? Foi a segunda vitória em Le Mans, mais a Petit Le Mans. 2020 você foi P3 na Stock? Não, 17, 18, eu ganhei 17, 18, 19. 17, 19, isso. Eu ganhei Le Mans 17, 19. E ganhei Petit Le Mans 18, 19. Aí Stock em 2020. Foi P3. P3 e Le Mans eu fui P2, eu acho. Que aí vendo esse período aqui é um resultado ruim, né? Eu terminei a Stock em terceiro. Le Mans você terminou em segundo já nesse ano de novo. Em Le Mans. Em 20. Le Mans, tá falando isso. Primeiro ano com a Ferrari. Terminei com a Ferrari. Primeiro com a Ferrari não, primeiro ano como piloto Ferrari, né? Foi 2020. Eu já era meu terceiro ano correndo com a Ferrari lá. A gente ia ganhar 2019, a gente fez o pódio 2020. Aí 21 não foi pro pódio, terminei a Stock em segundo. Stock em segundo. E 2022 terminei em segundo de novo. Segundo e Le Mans segundo de novo. De novo. Caralho, hein? E Petit Le Mans, a gente ganhou a corrida, só que a gente fez um erro. Tem uma regra lá que é o driving time. Você só pode guiar 4 horas dentro de 6. Então um piloto só pode guiar 4 horas dentro de 6 horas, você só pode guiar 4 horas. Guiei 4 horas e 5. A equipe fez um erro. Que merda. E, eu terminei a corrida, passamos em primeiro, ganhamos a corrida. Os caras falaram, a gente tomou uma penalização aqui, conseguiu... Puta que pariu, 5 minutos. 5 minutos a mais, E a merda disso é que é uma cagadinha muito uma cagadinha que não muda nada, mas é a regra. Não, é a regra, mas assim, não é isso que... A gente não ganhou por causa disso. Errou na curva e bateu, sei lá, furou o pneu. E não ganhamos por causa disso, né? Assim, não é tipo, puta, a gente tava fora em alguma coisa do carro. Não, mas... A regra é regra, né? E aí, esse ano?
tá em quarto. Já foram... Putz, eu não peguei 4 aqui. etapas. 4 etapas. Essa é a quinta agora. Essa é a quinta etapa. De 12? De 12 etapas, isso. Então foram 4. Cara, a gente tá bem. É um ano que mudaram algumas coisas, né? Mudou o pneu, mudou... Tem uma asa diferente. A gente começou o ano muito bem. A gente ganhou em Goiânia. Depois São Paulo. Eu tive um furo de pneu na pior volta possível, que foi abrindo a última volta. E da primeira corrida. Ou seja, eu não terminei a primeira corrida e comecei a segunda do box. Mas você furou o pneu, é isso? Furou o pneu. Por que você não pode voltar pra corrida pra não começar do box a segunda? Não, porque eu entrei no box depois que o líder recebeu a bandeirada. Porque furou na última volta. Ah, na última volta. Ah, tá, entendi. E aí, por regra, se você entrar no box depois que o líder recebeu a bandeirada, a saída de box tá fechada. Entendi. Então, eu parei ali... Teoricamente, você abandonou. Abandonei. Né? Então, enfim, tive um furo de pneu, a gente foi pra Tarumã, tive um furo de pneu de novo. E a última em Cascavel eu ganhei. Então, a gente tá em quarto, não tá ruim. Ainda tem muita coisa pra acontecer. Esses furos é desgaste? Mudou o pneu do ano passado pra esse ano? Mas acho que... Eu assisti uma das corridas, realmente, acho que um monte de carro furou o pneu. Não um monte, mas alguns... acho que é uma combinação ali de alguma coisa de setup, pressão de pneu e tudo. Enfim, mas na última etapa acho que a equipe reagiu bem. A gente largou em segundo, ganhamos a corrida. E agora estou em quarto no campeonato, que é bom ali, assim. É importante na estoque você tá, pontuando. Quanto que tá a diferença dos pontos? Eu acabei não levantando isso. Eu também não, cara, porque são 4 campeonatos, é muita coisa. Eu não sei como é que eu tô, não. Mas eu acho que eu tô uns 30 pontos, mais ou menos. Só que a gente na estoque tem os descartes, né? Então, assim, pra quem não entende, a gente tem 12 etapas, com 2 corridas em cada etapa, são 24 corridas. Dessas 24 corridas, a gente pega os 4 piores resultados e descarta. Então, de certa forma, eu tô ali, mas eu já tenho 2 zeros. Os 4 piores resultados, não importa se é da primeira ou da 2. Não, é os 4 piores resultados que você tem. Mas tem a pontuação diferente, não é? Tem pontuação diferente. A primeira vale mais. Digamos que a primeira é realmente a corrida mais importante. Digamos não, a primeira é a corrida mais importante porque é uma corrida que vale mais ponto, é a corrida que você larga na corrida nas posições que você classificou, né? E aí, quando acaba a corrida 1, a gente inverte os 10 primeiros para a corrida 2. Né? Então, e é exatamente por isso a corrida 2 pontuação vale menos. É metade, não é? Não. Eu sou a favor que fosse metade. Mas a primeira, quando ganha, são 30 pontos, a segunda, 24. Não é tanta diferença. Não é tanta diferença. Tinha que ser... Tinha que ser mais. Tinha que ser a diferença maior, né? Exato. Porque o que acontece? Aí, acontece muito... Eu fã da ideia do grid invertido. Cara, e assim, eu também, depende de que forma que eu vou te falar isso, mas assim, se eu tiver que falar desportivamente, não é a coisa mais justa. Por que você vai inverter os 10 primeiros? Qual é a explicação óbvia desportivamente, falando, por que você vai pegar o cara que tá indo bem e vai colocar ele pra trás? Exatamente. Não existe, não tem como você explicar. Isso é pura e simplesmente pelo show, né? Pra você fazer um show mais legal, de repente você dá mais chance pro cara que tá numa equipe menor e poder largar mais pra frente. Então, se você pensar por esse lado, eu compreendo. Assim, sim, não, exato. Assim, eu entendo. Entender e concordar são coisas diferentes. Exato. Então, eu acho que existem até outras coisas que eu concorde menos do que o grid invertido. Isso. Por exemplo, a gente tem que... O primeiro colocado do campeonato anda com 30 quilos, o segundo com 25, o terceiro com 20. A gente leva esse lastro de sucesso. Eu sou muito contra isso. Sabe assim? Por que eu sou contra isso? Porque primeiro, a estoque é uma categoria que, cara, a gente anda muito próximo. Você coloca 30 quilos... É 100% profissional, né? Exato. Então, a hora que você coloca 30 quilos, você tá tirando ali uns 2 décimos, 2 décimos e meio. Às vezes, dependendo da pista que você vai, cara, 2 décimos, 2 décimos você já tem um prejuizinho. Você já perdeu 6, 7 posições da sua... Tudo bem que o intuito é esse, pra não deixar ninguém ir embora, mas... Eu não concordo que você prejudique quem esteja fazendo um bom trabalho. Exato. A partir do momento que a gente já tem grid invertido, a gente já tem outras formas de dar o show, entendeu? Então, eu não... Eu entendo tudo, eu sei que é pelo show, eu sei que a gente não pode pensar só na parte esportiva, a gente tem que fazer um espetáculo legal para quem tá assistindo.
A gente já viu por quantos anos, por exemplo, a Fórmula 1 foi uma chatice, aquela linha indiana. Então, eu entendo que a gente tem que fazer um show legal para quem tá assistindo. E eu acho que hoje a Stock é uma das corridas mais legais que você tem para assistir. É legal pra caralho. Por exemplo, eu adoro correr no WEC, mas o WEC é chatíssimo de assistir, sinceramente. É legal pra quem tá correndo. É uma experiência pra quem tá correndo. Porque você tá entendendo o que tá acontecendo na corrida. Você sabe que às vezes você vai brigar com aquele cara no final por causa da estratégia. Então, você tá correndo, mas pro cara que tá assistindo, ele fala, meu, aquele cara tá 10 segundos na frente, mas você não sabe que eu vou fazer um pit stop 10 segundos mais rápido porque eu tenho mais combustível. Mas pra quem tá assistindo, chato. Pra quem tá assistindo, você tem que estar muito dentro pra você entender o que tá acontecendo ali. Exato. Porque senão você não entende absolutamente nada. É só pra quem gosta muito. Assim, é pra quem é do nicho de corrida e gosta, e eu acho que se a gente quer deixar o esporte cada vez maior, a gente tem que fazer qualquer um que ligar a televisão achar emocionante. E eu acho que para isso essas regras funcionam, entendeu? Então eu acho que a gente tem que saber ver muito pelo lado esportivo e pelo lado do show e comercial do negócio. O negócio do grid invertido, desde a época da Europa, quando eu tava morando lá, eu já não curtia muito, cara. Porque você vê um monte de piloto, sei lá, o cara terminou segundo no campeonato, terceiro no campeonato, mas ganhou 5 corridas de grid invertido, sabe? Então, isso muda. É um cara que, pra quem não vê, tem um super valor. Mas exatamente por isso que eu acho que a diferença poderia ser maior. Assim, porque aí você não dá... O cara tem todo o ganho comercial de, pô, ganhou uma corrida, tá aparecendo na televisão, tá dando retorno ali pro que precisa, enfim. Mas ele não deveria, talvez, ter desportivamente... tá tão próximo do cara que ganhou a 1, que é o cara que classificou na frente, que é o cara que realmente tinha performance no final de semana. 6 pontos de diferença é muito pouco. Então eu acho que essa diferença deveria ser... Né? Pensa assim, pô, um cara fez a pole, ganhou a corrida 1, fez 30 pontos. O cara largou em 12º, deu sorte aí, terminou em 10º. Aí inverteu, colocaram ele para primeiro e fez 24. Ele fez 6 pontos a menos, tendo uma performance muito pior muito inferior do que o cara que fez a pole e ganhou a corrida. Então, eu acho que deveria ser uma diferença maior. Pelo menos metade dos pontos. E aí você pega muita gente que acaba preparando a corrida 2, né? O cara que, pô, abandona a corrida 1, para no box, coloca 4 pneus novos, abastece, sei lá, se a gente precisa de 25 litros, são, sei lá, 8 segundos abastecendo mais ou menos. Pensa que na corrida 2, a hora que eu largar de 10º, se eu ganho a corrida 1, a 15 posições atrás, que é bastante, mas tem um cara vindo com 4 pneus novos e 8 segundos a menos no pit. Então, só quando a gente parar no pit, ele já me passa. Se ele não me passar, ele vai chegar em mim com 4 pneus novos e eu nenhum, entendeu? Então... Como que funciona lá, assim, vocês têm uma, que nem na Fórmula 1, assim, uma comissão, sei lá, dos chefes de equipe ou dos pilotos, vocês discutem essas coisas ou não? Não tem muita abertura para isso? As equipes têm uma associação que acho que chama NESC, e acho que eles sim conversam mais com a categoria. Os pilotos ali não são muito organizados, não. A gente já tentou algumas vezes falar e tudo, e não temos nenhuma comissão. Acho que assim, a categoria ela é mais próxima de alguns pilotos, que ela às vezes conversa e pergunta o que acha. Eu tento sempre tentar dar minha opinião ali e ficar à disposição para o que eles... Porque a Fórmula 1 é muito forte, né? Essa união dos pilotos, não necessariamente união pessoal, mas para com a categoria. Tipo, vamos testar um formato de classificação novo. Se todos votam sim, puta, os caras fazem na hora. Tipo... Não, a gente não tem muito isso daí. As equipes sim. A equipe e a... tá ruim aqui. Não, se quiser tem mais água aí. A equipe e a categoria, sim, elas são mais próximas do que os pilotos. As equipes têm mais voz com a categoria do que os pilotos. Não, acho que na Fórmula 1 acho que é também as equipes, não tenho certeza. Eu sei que tem uma união dos pilotos, mas... Aqui eu tô vendo aqui, você tá com 102 pontos em 4º lugar, atrás do César Ramos com 115, que tá atrás do Thiago Camilo com 131 e o Gabriel Casagrande de 135. Tá ali no... Considerando que são 54, né, pontos. 54? 54 pontos. 56, porque se fizer pole, marca 2. Tá. O máximo que dá pra fazer é 56 no final de semana. Entendi. Entendeu? Tem que tá na tem metade muita coisa, né, na verdade, porque a gente tá indo pra 5ª etapa ainda, cara. Ou seja, tem 8 etapas ainda, ou seja, tem 16 corridas pra acontecer. Tem a questão dos descartes que eu te falei. Então, às vezes, você tá vendo um cara que tá com um gap maior, mas ele já tem 2 pontuações. Eu já tenho 2 zeros, e às vezes na minha frente tem gente que marcou pontos em todas. Óbvio que ainda é muito cedo também pra você
Assim, é bom quando você pensa assim, pô, tudo bem, eu tô a 30 pontos, mas eu tenho 2 zeros. Mas em compensação eu tenho 2 chances a menos de ter um problema de ter problema. nessas 16 corridas. Já tá Exato. gastando seu Coringa. Exato. Quando que você Então, escolhe o descarte? É depois da última ou antes tem... antes da última etapa. Antes Que da aí última fica etapa. fácil de entender na televisão também, não precisa ficar fazendo Sim, conta. sim, sim. Então, acabou a 11ª etapa, você descarta os 4 pontos, e aí chega a pontuação que tiver ali, é o jeito que vocês vão pra última etapa. Entendi. Pô, legal. Tem chão ainda, né? Tem muita coisa. Muita coisa, muita corrida ainda. 16 corridas no total, né, cara? Se você fizer a conta aí, é muito ponto. Ponto pra cacete. É. O que você acha? Você tá na Stock Car faz muito tempo. Você já viu de tudo, veteranaço. O que você acha do momento da Stock Car hoje? Tipo, considerando desde quando você entrou, assim. Cara, eu acho que a gente tá... Depende, né? Já passou por vários momentos, assim, né? Várias fases. O piloto fala, putz, a gente tá no momento no auge, no auge. Mas eu acho que dos que eu tive aqui, assim, na Stock Car, eu acho que a gente tá num momento muito legal, muito bom. Não tô falando não só da parte dos pilotos, das equipes e tudo, mas eu acho que o jeito que a categoria tá conseguindo se comunicar, as plataformas novas, como ela tá usando e tudo, eu acho aberta, que a gente né? tá, né? A gente... desde que o Fernando assumiu lá, acho que ele deu uma levantada legal e abriu o leque de opções. O Liberty Media do Brasil. Acho que ele abriu o leque ali, ficou bem mais legal as formas e as variedades, enfim, o jeito que a gente consegue atingir novos O públicos. entretenimento ali ficou mais legal. Ficou legal. Até de ir lá na pista tá mais legal. Tá legal, a pista tá super legal e tudo. Então acho que tá num momento legal, cara. Tá num momento bom. A gente tem aí, talvez venha um carro novo, né, pra próxima temporada. Ainda não tá certo, mas hoje, se eu tivesse que fazer uma crítica pra Stock Car só, é o nosso carro, assim, né? Nosso carro é legal guiar, nosso carro, a competição é legal e tudo, mas eu acho que tá na hora da gente ter um carro Um pouco melhor. um pouco mais rápido ali. Mais rápido. É. Eu vejo direto, tem gente que fala que vai vir um carro novo, que não vai vir um carro novo, mas tem uns vídeos do pessoal testando um carro novo, não tem? Eu vi inclusive no Litrão, ele postou outro dia outro dia em algum lugar, talvez tenha sido no Litrão, aí apareceu um carro em Tarumã, todo preto. Eu nunca vi o carro, nunca... Cada hora você fala com um tá testando, o outro fala que não tá pronto, um fala que vai ter o carro, o outro fala que não vai ter o carro. E, não sei se vai ter ou não, assim. Eu gostaria muito que viesse o carro novo, acho que a gente... E no fim também é muito mais pro piloto ali, pelo prazer das equipes trabalhar num carro mais novo, porque pra quem assiste não muda muita coisa. Não muda nada. Mas seria legal ter um carro novo, assim. Qual que foi o companheiro de equipe mais difícil que você já teve? Putz, cara, mais difícil? Companheiro de equipe, né? Não de carro, no caso. Cara, eu já tive muito companheiro, assim, tem companheiro difícil e companheiro bom, né? Então, eu na verdade tinha preparado as duas perguntas pra fazer, né? Tem o cara que é difícil de lidar e tem o cara que é bom pra caralho, que você, né, tá ali se remoendo. Cara, por exemplo, hoje não é sendo por aí. O Ricardo é um piloto muito bom. Pô, um piloto, se eu corri de tudo, esse cara correu de tudo e mais um pouco. É um cara, um cara muito experiente, tudo, a gente se dá super bem, né? É um cara muito rápido. Tem a mesma idade? Não, eu sou mais novo. Você é mais novo que ele? Sou mais novo e muito mais alto. Pra deixar pra assistir essa página. E, pô, o Kaká também, né? O Kaká, quando eu peguei ele... Pô, Você pegou ele no auge, né? No auge ali e tudo. E, como eu te falei, era um cara que sabia se posicionar muito bem, enfim, fora da pista. Então, cara, já tive, assim... Eu não consigo te apontar quem eu acho que foi o mais difícil. Eu acho que eu tive bons parceiros, assim. Hoje lá fora, quando eu sento muito no mesmo carro, o Rigon e o Fuoco. O Rigon é um cara muito experiente, cara, muito, muito, muito experiente. Ele faz simulador para Ferrari, ele já desenvolveu vários carros, então ele tem um conhecimento. Se algumas coisas que ele fala, você fala, cara, eu não pensei nisso, assim, sabe?
O Foco. O Rigon. O Rigon. O Rigon. E o Foco é um cara muito rápido. Muito. Talvez o Foco seja um dos caras mais rápidos que eu já dividi um carro. O Foco, ele brigou com o Leclerc na Fórmula 2, não foi? Ou na Fórmula 3? Não sei, eu sei que eles são bem amigos hoje em dia. Eles assim, eram. Eles brigaram até a última corrida, assim. Eu não lembro se foi Fórmula 3 ou Fórmula 2. Mas ele, assim, em termos de velocidade, né? Que isso até é uma outra coisa que depois a gente pode conversar, mas em termos de velocidade, talvez ele seja um dos caras mais rápidos que eu já vi, assim. É ele, sabe? Ele é muito bom. Ele é muito rápido. Ele perdeu a oportunidade. Acho que assim, perdeu a oportunidade. Ele era piloto Ferrari, ele foi campeão, acho que, da Fórmula 3 e tava brigando pela Fórmula 2 com o Gasly, acho. E aí o Gasly foi campeão, ele não, e aí ele acabou não vingando. Eu não sei a história dele. Eu me dou muito bem com ele. É que foi bem na época que eu tava lá, então eu lembro disso. Foi... Eu não sei exatamente a carreira dele, mas a gente dividiu o carro no ano passado, né? No GTU Challenge. E estamos nesse ano de novo juntos. É um moleque, ele é um moleque, né? Assim, eu falo, ele é um moleque. Ele é moleque. Ele é bem mais novo. E ele é um dos caras, assim, talvez de velocidade pura ali, acho que ele é um dos caras mais rápidos que eu já conheci, assim. Porra. Ele é rápido. Ele é rápido. E aí, por exemplo, isso que eu te falei, por exemplo, tem o Rigon, que é um cara que, é um cara muito técnico também, é rápido, mas a parte técnica dele chama a atenção. Eu dividi muito tempo carro com o Pirguidi, com o Alessandro Pirguidi. O Pirguidi é um cara muito completo, assim, sabe? Um cara que tem a velocidade, tem muito conhecimento. Ele é engenheiro também, ele é formado em engenharia, assim, então ele tem muito conhecimento ali do carro e tudo. Eu tive vários Você faz simulador lá em Maranello? Fiz algumas vezes, mas não muito. Mas era ali do lado, né? Na IS. Você já foi na IS ou não? É perto do ladinho da Ferrari ali. Não, nesse aí não. Não, eu fui no nosso, né? Eu fui no nosso da Ferrari mesmo. Porque antes deles terem lá na Ferrari era a IS, né? Que é All in Sports, que é um engenheiro que saiu da Ferrari, o Anton. Não sei se você conhece, Anton Stepinovic, um negócio assim, um careca alto. Não conheço. Ele faz uns simuladores, puta que pariu, absurdos. É do lado da Ferrari, assim. Não fui. Eu fiz, quando a gente foi, eu fiz o simulador de GT. Eu acho que é ele que faz. Tem a plataforma? Tem, é o carro. Em cima da plataforma. É ele que faz o simulador. A telona. Realmente um simulador. Não é o carro de verdade, né? Ele É. pega um carro batido e aí ele transforma o chassi, tira o motor, coloca a caixa de som. Não, é do caralho. Assim, o nosso ali, né? É a própria fábrica que desenvolve a física. Eles desenvolvem, eles fazem juntos. Ele é o único que tem autorização da Ferrari para fazer o simulador da FXX, por exemplo. Tá. Então, se você compra uma FXX, você pode fazer eles fazem outro chassi exatamente igual ao seu, e ele monta o simulador para você, assim. Ele é o único cara no mundo que pode fazer, assim. Ele era engenheiro da Ferrari, foi engenheiro da Red Bull, engenheiro da Mercedes, foi engenheiro de Schumacher a vida inteira. E ele era engenheiro de técnico, então o cara que entende toda a mecânica elétrica ali. Entendi. Era do caralho. Não cheguei a conhecer esse lugar. A gente ficava um tempo lá e a molecada da Driver Academy faz todo mundo lá, assim. É do lado ali de Maranello. Qual foi o carro de rua mais legal que você já guiou? De rua, cara. Posso te contar? Eu odeio guiar. É verdade, cara. Eu odeio guiar. Eu gosto de correr, cara. Eu só gosto de correr, eu gosto de correr, gosto de dar pista, gosto de carro de corrida. Na rua, eu não gosto de guiar. Eu ia te perguntar, na verdade, carro de pista, mas aí eu fiz o carro de rua antes. Tanto que, putz, quando eu saio, eu e minha mulher pra comer... Ela vai? Ela que guia. E às vezes chega no lugar, o cara vem abrir a porta e saiu eu do passageiro. E na rua, não sei, assim, de cabeça. E de pista? Porque eu vi uma que você guiou, eu quero saber se foi ela, não vou falar qual. Cara, de pista, eu tive quando depois de 2019, quando a gente ganhou quando a gente ganhou Le Mans, a Ferrari, a Ferrari deu pra gente um teste de F1, né? Tá. Não, eu não sabia que você tinha tido essa experiência. Em 2019 eu testei um Fórmula 1 e aí, obviamente... Sim. Em Fiorano?
Em Mugello. Mugello, A primeira vez que eu dei eu não conhecia Mugello. A primeira volta que eu dei em Mugello na minha vida foi no Fórmula 1. Puta que pariu, é do caralho E a primeira vez que eu andei no Fórmula 1 foi em Mugello. Quer dizer, eu nunca tinha... Então, pra mim, pô, foi sensacional. Ali, Mugello, assim... a pista é muito legal, né? É muito legal. Porra, é rápida pra legal. cacete. É uma pista legal pra andar de Fórmula 1. Pra andar de Fórmula 1 é ideal, assim. Então a gente deu ali algumas voltas, tudo, sem dúvida é o carro mais absurdo que eu já guiei. Agora, pensar ali num carro realmente corrida, que eu corri... Cara, acho que é... tem um carro... Bom, as Ferraris de GT que eu ando são muito legais de guiar, principalmente a do EC, quando a gente usa o pneu confidencial, o carro é muito rápido. Mas eu guiei também aqui no Brasil, eu guiei a MC12. É essa daí que eu ia falar. Pô, foi aqui no Brasil? Eu não vi que tinha sido no Brasil. Cara, aqui no Brasil. Quando o FIA GT veio aqui pro Brasil, eu corri com o Chico Longo e o carro era muito legal, assim. Ainda mais na época, vindo do estoque, a gente virou 30 na classificação, sei lá, 30, alguma coisa assim, 1,30. E até hoje em dia 1,30 é super rápido. Não, esse carro é sensacional, esse carro é demais. Puta que pariu. E o pior é que quando eu guiei, eles já me falaram, quem tinha experiência com aquele carro, que o carro tava muito pior do que ele era. Porque esse carro depois, ele começou a correr contra a Corvette. Então, os caras tiveram que colocar muito peso, tirar potência, tirar... Então, os caras assim, esse carro já não era mais... aquele super carro, não tava no potencial máximo, mas mesmo assim, era, demais. Fora que ele é icônico, né? Lindo o carro. Lindo, sensacional. Qual motor que tem? É um V10, V12? Deve ser um V12, né? Não sei. Não sei também. Não sei. Andei há tanto tempo atrás e andei uma vez só. Depois até, eu fiz essa corrida, aí no final de semana seguinte, se eu não me engano, eles foram pra Argentina, correr em Potrero de los Funes. Que é uma pista muito legal, que eu acho que nem correm lá mais um dia, um pedaço, é meio pista, meio rua, assim, muito legal. Aí a equipe me chamou pra ir, falou, pô, vamos lá, não sei o quê, e isso eu tinha estoque. Puta, aí não rolou. Não rolou. E aí o FIA da VGT foi só aqui, você só fez essa corrida aqui? Só fiz essa corrida. GT1, GT1 que é o que seria o hipercarro hoje, né? Era a categoria mais top de turismo. Eu não lembro como era, porque eu na verdade, eu nem tava lá fora, não tinha ligação nenhuma. Eu fiz essa porque como a categoria veio pra cá, e eu corria com o Chico, né, aqui, acho que no GT3, aqui, ou de Endurance, o Chico falou, cara, vamos fazer a corrida. Consegui um carro pra gente, uma MC12, vamos fazer, lá, e eu fiz. Eu nem acompanhava muito, assim, lá fora e tudo, nem sabia. Mas o carro era muito legal. Eu lembro porque acho que o Zonta, se não me engano, eu não sei nem que ano foi isso. Você tem que ano foi isso? Putz, eu não coloquei o ano aqui. Eu vi que você andou, mas eu não coloquei o ano. Peraí, eu acho que rapidinho. Eu não lembro. Interlagos, não tinha visto. Isso foi 2010. 2010, por 13 anos. Triple H Team. A equipe era legal, a equipe equipe. Isso daí acho que era um pouco depois, mas o Zonta ele também andou desse GT1 pela Mercedes, também, aquele CLK GTR maravilhoso. Mas isso foi antes. Acho que foi bem antes, na verdade. Que eu achava que era na mesma época, mas puta, esses carros GT1 eram muito loucos. Mas, bom, é isso, nosso tempo já deu. Dani, obrigado por ter vindo. Não, que é isso. Obrigado você. Pessoal, escaneia o código de barra, esse também, que é da nossa página, mas o da Broad, entra lá, aí ó, broad.app, abra sua conta. E não esquece de entrar lá e voltar no Fanpush, entrar na nossa página, que a gente vai sortear esses bonés aí. Espero que a gente sorteie esses bonés, tá bom? Obrigado, valeu, Dani. Tamo junto. Dani, obrigado a você.